está entrando na área de transferência da Gigahertz, esse é o 451º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que recebem assim que a gente acaba de gravar a edição sem edição, a versão sem cortes e com erros e com bagunças. Estamos o quê? Com 1 hora? Acabou de virar 1 hora de gravação aqui, porque por mim hoje a culpa foi minha. Saiu um negócio que eu preciso escrever. Aqui é o Marcos Mendes e tenho, claro, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Excelente. Olá! Boa, estamos gravando numa quinta-feira e não numa quarta-feira, porque o Rambo foi ali e já voltou, né? Eu fui ali e voltei tão rápido que a Receita Federal achou que tinha dorgas na minha mala. Mas... Inclusive, se tiver alguém aí que trabalha na Receita e puder ver qual foi a flag que apareceu aí no meu nome, me manda aí, eu não conto quem foi. Cara, foi muito legal a Swift Connection lá em Paris. Melhor conferência que eu fui recentemente. Claro que nada se compara ao Japão como experiência, como um todo, né? Eu sou bem sincero nesse ponto. O Japão é meu país favorito. Paris é um lugar muito legal. Comi muito bem, obviamente, né? Embora tenham sido poucos dias. Mas a conferência em si mandou muito bem e... Fica a dica pra quem estiver naquela área, no ano que vem vai ter de novo, já faz acho que uns 5 anos que eles fazem a conferência. E é engraçado que eu dou essas mancadas, né, porque tava lá com os organizadores e... Poxa, vocês nunca tinham me convidado, né, que coisa, eu nem sabia que existia conferência tão legal... Aí, a gente convidou você em 2023, você falou que não ia poder vir. Caramba! Que vergonha. Daí eu falei, poxa, foi mal, mas muito obrigado por ter me convidado de novo, mesmo eu tendo recusado na primeira vez. Mas enfim, eu recuso quando realmente não posso, né? Mas foi uma experiência muito bacana. E melhor ainda foi todo mundo que... pelo menos que veio falar comigo depois, ter falado que gostou muito da minha apresentação lá, principalmente que foram os slides mais lindos que já viram na vida, e isso é um alívio muito grande porque deu um trabalho desgraçado fazer, então eu fiquei muito feliz, porque se ninguém tivesse falado alguma coisa boa sobre... a apresentação, eu teria ficado muito chateado de ter me esforçado tanto. E sim, terá vídeo. Daqui umas semaninhas aí deve estar disponível o vídeo. A gente linka pro pessoal. Mas experiência toda muito boa. Mas você se esforçou muito nos slides ou deu chicotada na IA pra ela produzir bons slides? Olha, quem dera, viu? Que tivesse sido IA, porque teria me poupado uns fios de cabelo. Mas foi na mão mesmo, na unha. Me tira uma dúvida, eu sei mais ou menos como funciona, mas eles te convidarem, né, chamarem, etc. Mas eu sei que também tem um lance assim, às vezes tem uma conferência que eles fazem, gente, tá aberto aqui, vocês mandem pra gente as propostas de palestras, qualquer pessoa pode mandar, e eles aceitam algumas e falam, você tá confirmado, e aí começa a organização desses eventos. Você já fez um desses também, né? Teve algum paper, alguma proposta de palestra que você mandou pra algum evento que teve no passado também? Chama Call for Papers, né? Uhum. E aí geralmente o pessoal abre meses antes da conferência, e aí cada conferência tem a sua forma de trabalhar. A maioria da parte de Apple, assim, de desenvolvedores Apple, o pessoal abre o Call for Papers, mas eles convidam alguns palestrantes que já são conhecidos e tal, pra dar funcionar como, né, chamariz, assim, pra atrair a galera. Mas eu diria, e eu sempre digo isso, não vá numa conferência pelas palestras, vá pelo networking. Eu critico quem fala que é pra fazer faculdade por causa do networking, que é um networking muito caro. Mas agora, conferência é muito mais barato do que faculdade, mas enfim, as duas valem a pena, mas conferência pra networking vale muito a pena, você sempre conhece muitas pessoas bacanas. Eu conheci nessa conferência o desenvolvedor do Bartender. Ele tava com olheiras enormes ou não? Tava. Por isso que tá no preview. Cansado. E aí, só que eu tive uma conversa muito longa com ele, mas eu não posso contar aqui, porque foi uma conversa privada que eu tive com ele. Talvez eu conto pra vocês em off outra hora, mas
Desculpa, gente, mas, né, vou respeitar aqui, né, mas eu fiquei otimista, vou dizer só isso. Então, ok. E apesar das olheiras, ele parecia estar vendo a luz no fim do túnel, no bom sentido. Vá para a luz, né? Bom, se ele teve não que ele tava lá relaxando e aproveitando um rolê, mas se ele teve o tempo de ir pra lá, a disposição de ir pra lá, quer dizer que já deve estar mais sob controle mesmo. Não ia estar no caos ali vivendo à base de Red Bull e Cheetos toda madrugada. Então, a mesma luz no fim do túnel. Bom saber. Não, mas ele era um dos que... Porque assim, sempre tem a galera os palestrantes ali. Tem os que ficam socializando, os que ficam socializando na conferência como um todo, os que ficam socializando na salinha dos palestrantes, lá no camarim, digamos assim, e os que ficam no computador trabalhando nas horas vagas. Ele era um dos que ficava no computador trabalhando. Ok. Provavelmente porque ele tá muito ocupado, né? Tá precisando fazer as coisas lá. Detalhe importante, caso alguém não tenha entendido, o desenvolvedor esse é o desenvolvedor do bartender atual que trabalha na empresa que adquiriu o wallpaper, o bartender da Applause Labs, né? Isso, Então ele já trabalha lá há muitos anos, e aí quando eles adquiriram o bartender, jogaram no colo dele, ó, se vira. E aí tem mais alguém também, mas ele é que faz a parte hardcore mesmo, que eu falei que tem pouquíssimos desenvolvedores no mundo que fazem esse tipo de trabalho. Ele é um desses pouquíssimos desenvolvedores e... Enfim, eu fiquei feliz porque eu já tinha encontrado com ele em outra ocasião, só que não sabia que ele era dessa empresa, e pelas conversas que eu tive com ele, eu sei que ele tem capacidade de resolver os pepinos lá, com uma ajudinha da Apple, de preferência. Esse último beta, a versão ponto alguma coisa que eles lançaram, já parecia estar mais sob controle, né? Que tem lá no Slack, a gente sempre fala dele, né? O cara que faz os Photoshops todos, o Michael Bauer, ele tá ansioso. Cada vez que sai um update, ele, vou te pentelhar aqui, tá? Acabei de baixar, continua igual. Obrigado. Update, nada mudou, né? Mas bom saber que tem essa luz no fim do túnel, e bacana, assim que estiver no ar o vídeo, a gente, claro, fala aqui pra ver como é que ficou. Não só como é que foi você apresentar, mas a sua apresentação mesmo, os slides, que tô curioso pra ver como é que foi. Até eu quero ver, porque... A gente ensaia, né, mas é mais pra pegar, ver o timing, se tá cabendo dentro do tempo. Aliás, fiquei dentro do tempo, isso é muito bom. Como sempre, todos os meus ensaios, eu tinha 25 minutos. Nos meus ensaios eu levei, 21 minutos, e no ao vivo deu 23 minutos e meio. Então ficou bem bonitinho ali, ainda sobrou um minutinho. Cara, eu apostaria que no ao vivo teria sido mais rápido, porque tem aquela tensão de que agora é pra valer, eu não posso estourar o tempo, aí fica no 1,5x, assim, sabe? Acelera, fala. Eu dando palestra, é muito doido, eu não respiro. Eu sinto que eu estou... é essa. Sim, né? Dá o play, eu devia estar acabando, sabe? O nervosismo, às vezes, também é a tendência a pessoa acelerar, mas eu sou o contrário, eu faço mais pausado pra não me atropelar, e também pra dar tempo das pessoas absorverem o que tá sendo dito, né? Sim. Assim, eu não fico nervoso, eu nunca tive na escola problema de apresentar, zero. Mas é engraçado, na hora que enquanto eu estou dando palestra, eu tô pensando, cara, eu não tô respirando. Eu não acho muito de respirar, mas eu não sei interromper o ciclo, e tem que ir, aí que você vê, acabou, sabe? Eu não fico nervoso de nervosismo, eu fico ansioso de adrenalina. Não, isso não é ansiedade, isso é nervosismo. Porque ansiedade, quando acaba o problema, você continua tendo ansiedade. Se acaba o fato e você não tem mais reação, não é ansiedade, né? Não, mas é a ansiedade de tá muito ansioso pra fazer aquilo, entendeu? Que nem quando eu tocava, que eu tocava bateria, quando na adolescência lá tinha banda, quando ia fazer uma apresentação, tava ansioso porque queria logo fazer o negócio, entendeu? É que ansiedade é algo prolongado, né? Quando não é prolongado, é pontual, é só nervosismo. Mas então, eu tinha percepção... Então eu acho que é uma diferença entre... É porque tem pessoas que não é esse nervosismo, é um nervosismo de medo, talvez, seria... essa distinção, que tem gente que passa mal, fica com dor de barriga, não é esse tipo de nervosismo, entendeu? Mas eu tinha uma percepção ao contrário em relação a isso, porque é raro você ver alguém que não estoure o tempo.
Então fiquei pensando, né, o padrão deve ser falar mais, ou dar mais exemplos, não controlar. Porque é raro você ver alguém, tipo, então, acabou, assim, não tem mais o que falar, já falei tudo que eu tinha que falar. Que eu tenho sempre eu escrevo tudo que eu vou falar. Óbvio que eu não leio como se fosse um roteiro, né? Mas basicamente eu já sei tudo que eu vou falar, mais ou menos como eu vou falar. E eu não fico enrolando, né? Se acabar antes do tempo, melhor ainda, sobra tempo. Porque sempre tem uns que vão passar um pouco, então dá uma equilibrada, né? É bom ter um ou outro ali que sobra um pouquinho. E tinha a sessão de Q&A também depois, aí era bom também sobrar um pouquinho mais de tempo. Eles tinham, 5 minutos mais ou menos reservados para Q&A, então é bom ter ali um pouquinho a mais, que daí dá para responder mais pergunta também. Muito bem, então quando rolar, a gente avisa aqui. Vamos pro Amigos do ADT, que hoje tem uma variedade aqui de assuntos do Amigos do ADT. Primeira coisa, o Olavo Júnior foi gentil e mandou pra gente um convite da Perplexity Comment pra gente deixar aqui, mas na última semana, o Comment passou a ser distribuído sem convite. Quem quiser consegue instalar, inclusive o plano gratuito da Perplexity, dá pra fazer isso, então obrigado Olavo, mas agora todo mundo consegue usar, assim como o navegador Dia, outro navegador Cunha, esse da Browser Company que a Atlassian comprou até recentemente, agora também dá pra usar no Mac, né, sem ter invite, nada assim. Eles têm um plano gratuito e o plano de $20 por mês, que dá um acesso mais ilimitado, desde que seja razoável, né, dos recursos todos. E aí tem o seguinte, o Rodrigo Rodrigues mandou pra gente um invite do Sora 2, o gerador novo de vídeos da OpenAI, que não está disponível ainda no Brasil. Mas, com VPN, dá pra você entrar em sora.com, você coloca o código e ele aceita. Eu sei porque eu fiz isso não com o convite do Rodrigo, esse vai estar na descrição. Senão não ia funcionar, né? Exato, né? Mas eu acabei de conseguir acesso ao Sora, mas usando o VPN. Se é no Brasil, fala assim, o seu convite tá válido, mas não vai contar porque não tem no Brasil, né? O aplicativo não tem no Brasil também, então é só pelo sora.com. Então e quando você tiver convite seu, você já sabe pra quem você manda, né? Sem dúvida alguma. Agora, aliás, mas hoje eu consegui usar ele pelo HeyGen. Ah, é verdade, eles estão... pode crer. Fica a dica, inclusive, no HeyGen não precisa convite, não precisa conta, não precisa estar nos Estados Unidos, nada. É só entrar lá e usar. Eu assisti uns vídeos, eu já caí, assim, né, nesses vídeos de IA, né, imagem de IA. Eu já vi a festa do Zuck lá, achei que era IA e não era IA. E eu vi uns vídeos mó legais recentemente e eu achava bem ok. E aí, sei lá, depois de 3 segundos, né, o mais próximo do final vinha a marca Sora. Falei, rapaz, tu me pegou. e eu tô achando que seria legal, já que a gente tá num momento que dá pra desconfiar de tudo, que todos os vídeos deviam ter o selo Sora, que aí você não tinha mais dúvida, tudo falso. Unifica pra baixo e não tem mais essa dúvida se é verdadeiro ou falso. Nossa, vai ser tudo falso. Que trollagem legal de fazer, cara, pegar botar um vídeo, sabe, um vídeo de você falando ali na câmera, alguma coisa, e botar o Sora no final. Aí o pessoal, caramba, tá bom mesmo esse negócio, hein? O que eu vi que, aí falando sério agora do lance de você, né, tem marca d'água, não tem, etc, que é a iniciativa de você colocar a marca d'água nos vídeos reais. O que for real, feito com câmera de verdade, aí bota, que é nos metadados, né, e ninguém vai ver metadado, então você bota uma marca d'água lá que você tira se você quiser, né. Mas o que eu tô defendendo há meses aqui, que os sensores reais de câmera tinha que ter uma forma de criptograficamente queimar na imagem que aquilo foi capturado com sensor de câmera de verdade. E aí, se perder os metadados, aí você não consegue provar que aquilo é real. E aí, paciência. Culpa sua que perdeu os metadados. Eu não quero queimar pauta, mas o Mendes passou um dever de casa. Foi grande o dever de casa dessa vez que ele passou. E uma das coisas é exatamente isso. Tá, a gente vai chegar nela. Ou não. Ou não, né? Não sei, hoje nada dessa noite foi como a gente achou que seria até agora. Mas só pra finalizar aqui a parte do Amigos do ADT, a Mari tá muito afim de um convite do Raycast para Windows. Ela falou, eu li na descrição dos episódios passados todos, todo mundo já usou o que tinha. Então quem tiver, manda pra gente, a gente coloca aqui na descrição do episódio da semana que vem, e com sorte a Mari vai ser uma das pessoas que vai poder resgatar. Então, se rolar, a Mari também, você avisa pra gente, e quando tiver convite você coloca também. E torcer também pro Raycast em breve, né, tirar o convite, que ele começou essa pirâmide do bem aqui, e só ele agora ainda tá com convite. O resto todo eles já tiraram. Muito bem.
Vou começar com os follow-ups sobre as últimas semanas. A gente tem comentado, né, sobre o uso do telefone no bolso de trás da calça, e a Heloísa falou: tô ouvindo o último ADT e tenho feedback sobre isso. Não faço isso, mas muita mulher faz porque o bolso da calça jeans feminina não serve pra nada, que a gente comentou, né, de ser pequenininho, o da frente às vezes até costurado. E ela fala: quem não costuma usar bolsa, acaba colocando no bolso de trás mesmo, e pior, que ainda deixa junto o telefone com a capinha, com dinheiro, com cartão do banco, e se coubesse colocaria a chave também na capa do celular. Então tá aí, semana passada foram os homens que lembraram a gente que as mulheres usam por causa disso, agora a Heloísa também engrossou o couro aqui de que esse é o motivo mesmo. Tem que engrossar o bolso dessas calças, né, gente? Engrossar não, tem que encumpridar, né? É, exatamente. Eu tava aqui com o meu cérebro em potência total, tentando descobrir o que era um bolso de alça. Bolso de alça. Mas aí agora eu entendi, né? Assim, é da calça, assim, agora... Exato. E na semana passada, Coca, você deixou o Fabiano Castelo curioso, porque a gente respondeu aquela dúvida que tinha o lance lá do Mac Mini, etc. E tem até um follow-up desse Alô DT sobre isso, mas o Fabiano falou o seguinte: queria muito entender o que Coca... que ele mergulhasse mais no tema do comentário, que foi assim: o Docker para Mac hoje é obsoleto. Hoje tem opções interessantes como o org. E aí? Se eu falei que o Docker era obsoleto, eu quis dizer o Docker Desktop. Eu me policio pra essas coisas, mas às vezes escorrega, né? Infelizmente, não fui eu que fiz o meu cérebro. Se eu tivesse sido eu, já teria retificado, recalchutado diversas vezes, mas é que nem a questão de compilador e interpretador. Eu também, o meu natural é de confundir, como na semana passada, mas eu acredito que eu tenha dito Docker Desktop. O Docker, ele é uma tecnologia nativa no Linux, que está em outras plataformas também, basicamente, guardando as devidas proporções. Sandboxing o Docker, é tecnologia de Docker, é tecnologia de containerização, onde você vai separando os acessos que o processo vai ter. E no Linux, é nativo, ok, vai funcionar maravilhosamente bem. No Windows e no Mac não é nativo. No caso do Windows e do Mac, o que se faz? Você cria uma máquina virtual. Então, o Docker Desktop, na prática, é uma máquina virtual. E aí, não fica assim tão legal. O Rambo pode falar melhor sobre máquina virtual. Você abriu, já vai consumir ali, sei lá, você tem 32 GB de RAM, coisa mais comedida, 16, tem 16 GB de RAM, aí você coloca lá 6 para máquina virtual. E às vezes você vai colocar uma coisinha pequenininha ali, que não precisa disso tudo, mas vai consumir os 6. Aí você quer rodar uma outra coisa, vai dimensionar, precisa fechar, abrir de novo. Não é azeitado para funcionar. Tem outras questões, por exemplo, quando tá na máquina, você consegue trocar ali os processos, né? Fazer o acesso, troca informação. Quando você tá dentro de uma máquina virtual, você pergunta assim, né? Você tá dentro do Docker, você pergunta, quem eu sou? Aí ele vai falar, você é uma máquina virtual, você não é um Mac, então você tá em outro, né? Não é azeitado. Mesma coisa, né? No Windows, especificamente no Windows. Você tem um Linux lá dentro, né? O WSL, o Windows Linux Subsystem, Windows for Linux Subsystem. É Windows Subsystem for Linux, acho que é o nome. Esse aí mesmo, né? Bem feio. Cérebro maravilhoso o seu, Rambo. E aí, você pode instalar por ele. Você, em vez de instalar o Docker Desktop, você instala o Docker via WSL. E aí vai ser o Docker nativão, você não vai ter nenhum overhead. Mas, no caso do Mac, o que você faz? Você tem o Orb Stack, de globo, né? Orb de bolota, OR bola, stack.dev, eu acho, o site. Que muito bom, por sinal. Que continua sendo uma máquina virtual. Só que é uma máquina virtual mais azeitadinha ali, minimalista. E tem outros problemas do Docker Desktop, questão de protocolo de rede, das portas. Eles reescreveram tudo, você tem acesso a todas as portas, você tem acesso aos drivers completos, né? O host. Agora você não deve usar o host, mas enfim, tá lá. Coisa que você não consegue no caso da máquina virtual do Docker Desktop, porque quem é você? É só uma máquina virtual. Droga, então não vou conseguir acessar. Então, né, o Docker Desktop, ele hoje é considerado obsoleto. É aquela coisa, foi feito para Linux, não tem jeito, né? E nos outros ambientes acaba sendo uma gambiarrinha, porque ele é muito amarrado ao sistema, a maneira que o sistema funciona, né? E por mais que a gente diga, não, mas o Mac é um Linux, é porque você consegue compilar, né? Mas não é, né?
A questão é que o Docker acabou virando meio que um padrão. Não é, de fato, um padrão, mas se tornou um padrão na prática, um protocolo, digamos assim. Então você pode ter múltiplas implementações de, entre aspas, Docker. Então no Mac você tem como opção o Orb, por exemplo, e a Apple este ano, ou no ano passado, não lembro, lançou o Containerization, que é a solução nativa da Apple para você rodar containers no Mac, com a diferença que, sim, vai continuar rodando em máquina virtual, não é como no Linux, porque não é Linux, né? O Linux tem um esquema lá que, de fato, você consegue rodar containers sem precisar de uma máquina virtual, o próprio sistema já faz isso para você. Mas essa solução da Apple, ela usa a virtualização nativa do macOS, assim como o Orb também usa, se eu não me engano, porém de um jeito muito mais integrado e ainda mais leve. Então usa menos recurso, boota muito mais rápido. Eu ainda não mexi com Containerization, eu dei uma olhada no código, porque tinha algumas coisas ali que me chamaram a atenção que eu queria ver como funcionava, e parece muito bom, quero explorar mais, mas por enquanto também eu continuo usando o Orb. E o Orb tem um lance muito legal que é como se fosse o Windows Subsystem for Linux, só que para Mac. Que você consegue configurar lá, tipo, eu quero um ambiente Ubuntu aqui, e ele existe lá, e aí você digita um comando no terminal do Mac e, pum, você tá dentro de um terminal Ubuntu. E aí você faz, preciso compilar um negócio que só dá pra compilar no Linux, você vai lá, dá um apt install e faz o que você tem que fazer. E então é maravilhoso pra isso, mas eu também, pra quem tá interessado nesse assunto, eu daria uma olhadinha também nesse lance da Apple de Containerization, que é bem promissor. Agora, corroborando tudo que o Coca acabou de falar, o Ricardo Kuster voltou aqui e falou o seguinte: o Docker Desktop no macOS não oferece o modo de rede host, o que impede o container de acessar diretamente a rede do sistema e capturar o tráfego DNS local. No fim das contas, instalei o Edgeguard Home, que roda nativo no Mac, tá funcionando, que é uma maravilha. Dica aos interessados. Maravilha. Se tivesse com o Orb, conseguiria acessar a rede host, né, e aí teria acesso, conseguiria capturar, não, sabe-se lá por que você precisaria acessar o tráfego DNS, mas o Pi-hole, né? Por causa do Pi-hole, porque daí teria que, pra você trafegar o DNS e você usar no seu próprio Mac, eu acho que teria que ter isso, ou teria que fazer algum bridging ali, alguma coisa pra funcionar. Eu diria que, falando especificamente de Pi-hole, que se tiver lá para usar rede host, eu acho que o pessoal ia cair em cima, porque usar rede host é tipo uma prática de segurança, porque você tá abrindo, você não sabe o que tá acontecendo ali. Para rede é mais complicado, você precisa host na DHCP, tem algumas coisas ali, né? O Pi-hole ele mexe também com o horário do sistema, e você teria que dar permissão para mexer no horário de sistema, mas que é por fora. Tem as portas privilegiadas que você não acessa até 1024, né, que é o DNS 53. Então faz sentido o que o Ricardo está falando, mas eu diria que a instalação padrão do Pi-hole, ele vai dizer lá, abre a porta 53, abre a porta 69, abre a porta 67, eu acho, abre a porta 4 não sei o que lá, né? Vai listar as portas que precisa abrir, mas eventualmente talvez num DHCP, alguma coisa, ele vai precisar ter mais acesso, mas é por aí mesmo. Docker Desktop é obsoleto em relação ao Orb Stack. Excelente. Agora, Rambo, o Ivan Wilhelm e também o Paulo Branco, que ele tinha comentado na semana passada, eu esqueci de falar sobre isso. Eles querem saber do Action Buddy, que falou assim: depois que você falou que abriu umas 500 slots no Action Buddy, tentei baixar, mas ainda diz que não tá aceitando novos testers. A culpa pode ser minha, por ter pego algum link que talvez não fosse o último, mas eu não sei se o link, ele fica estático quando você abre convites novos e gera um link novo, não sei. Como a culpa é minha, eu posso botar ela em quem eu quiser. Então eu vou botar a culpa na Apple. Mas eu vou dividir a culpa entre eu e a Apple, porque assim, o que aconteceu, e sabe, eu descobri isso... Onde que eu descobri isso? Eu tava lá tomando um café no aeroporto de Paris.
Foi uma descoberta muito chique, mas... Em euro. Eu descobri em euro que eu tinha colocado mais slots lá, só que sabe o que aconteceu? Não tinha build disponível do Action Buddy, porque o build tinha expirado e o meu build do Xcode Cloud estava falhando. E eu tinha configurado lá para eu receber um alerta se o build falhasse, mas eu não recebi o alerta. Então o build semanal foi falhando, até que expirou o build que estava lá. Passou os 90 dias. O erro que aparece no test flight, em vez de ser não existem builds disponíveis, este beta não está aceitando novos testers, o que tá tudo errado, aí é a parte da culpa da Apple. Então, culpa da Apple não ter me notificado dos builds falhando, e esse é a mensagem de erro errada. Culpa minha, não ter percebido isso antes. Então, desculpa, pessoal, tenta de novo, agora vai. Agora tem build. Vai. Isso é que nem a Apple falar, né? Você reiniciou seu computador por causa de um problema. Não. Você reiniciou meu computador por causa de um problema. É a mesma coisa. A culpa é sua. Podia muito bem aceitar, tipo, deixa a pessoa entrar no beta e aparece, no momento não tem nenhum build disponível, quando tiver vai instalar. Tipo, não sei por que não pode ser assim, mas enfim. Agora, sobre aquele papo de filmagens dentro do Uber, um ouvinte anônimo falou o seguinte: sou motorista de aplicativo e também faço lives, mas explico. Rodo em São Paulo das 9 da noite às 5 da manhã, então eu uso das lives para minha segurança e também porque algumas pessoas se interessam em saber como é que é a vida na madrugada de São Paulo. Porém, não filmo o interior do carro, nunca, só a rua. E ele fala: próximo à origem e destino da pessoa, eu borro a imagem. Como rodo exclusivamente na categoria Black e também pelo horário, 95% das corridas são no mais absoluto silêncio. Aí ele diz: amém. Ademais, o passageiro é notificado que a viagem vai ser gravada porque eu tenho câmera de segurança também. Isso é lá pra dentro do carro. E aí ele conclui: mas quem grava o passageiro, aí sim pode ser banido quando não tem um aviso, quando não é da segurança, aí sim dá banimento. Mas então na live, tem duas porque coisas, ele grava... A câmera do carro pra fora é a live, do carro pra mas dentro é a câmera borra, de segurança. como é que ele borra ao vivo? Não é live não, ele grava ali, processa, passa borra. o dedo na lente. Também fiquei em dúvida agora. Tem um efeitinho de TikTok ali que coloca, que borra. Bota um Magipack na frente, sei lá. Tem um papel manteiga que ele escorrega na frente da câmera, assim. Mas não sei. Mas eu sei que eu queria ser passageiro do ouvinte anônimo só pela reação dele ao absoluto silêncio, porque eu também sou assim. Porque aqui, olha, eu vou falar, aqui geralmente o pessoal não respeita muito aquela opção lá de... Não quero conversar, não. Eu falo bom dia, boa tarde, obrigado. Sim, uma coisa é ser educado, outra coisa é ser falante. É porque o brasileiro médio confunde silêncio com falta de educação. Não, você pode ser educado e ficar em silêncio também. Inclusive, ficar em silêncio muitas vezes é educado. Exato. Né? Então, eu gostaria que mais motoristas prestassem atenção a isso. Então, obrigado, ouvinte anônimo, por respeitar o silêncio. Mas explica pra gente esse negócio de borrar aí. Agora, sobre o hábito de uso dos AirPods, o Matheus falou o seguinte: tô ouvindo o episódio na praia, só com um dos lados dos AirPods e no modo transparência. Sempre uso no modo transparência, talvez por 95% das vezes está dentro de casa. Ele fala: experimenta usar um cancelamento ativo de ruído ligado e ter uma filha, uma esposa, o tempo inteiro tendo que parar o que eu tô ouvindo, pedindo para elas repetirem, aí não dá mesmo, né? E o Douglas Bride-Rosa também falou sobre isso. Falou: estendendo o assunto de fones, meu uso aqui sempre foi bem diferente de vocês. Raramente uso os dois lados ao mesmo tempo, mas creio que seja por necessidade. Trabalho remoto em casa, sozinho, então não preciso de cancelamento de ruído. Na verdade, preciso sempre estar atento à volta para receber encomenda, saber se a cachorra tá bem, ouvir a máquina de lavar terminando de lavar. Aí, quando a família tá em casa, e eu tô, por exemplo, lavando louça e ouvindo vocês, também fico só com um lado, pra estar à disposição de falar sempre. Não uso AirPods, uso o Moondrop Space Travel e mandou um abraço pra gente. Nossa, como deve ser bom você não conseguir ouvir o barulho da eletricidade correndo na parede, né? Seu irmão do Saul Goodman? Não, é só um exemplo. É porque, assim... É porque, eu fico em casa sozinho e tal.
Eu também, né? Só que eu uso os AirPods o dia inteiro com cancelamento de ruído, porque é isso, é barulho do ar-condicionado, barulho da eletricidade, barulho do passarinho, enfim, outras questões. Mas também parece que a família gosta mais de conversar. Eu acho que aí teria que pegar outro motorista de Uber, né? Não, mas aí... Não, porque aqui a gente fica mais em silêncio. Aqui tem os momentos de, tipo, enquanto eu estou lavando a louça, geralmente eu fico na minha ali, escutando alguma coisa. Então não é um momento que vai rolar uma conversa. Porém, quando eu não estou sozinho em casa, eu sempre deixo o Conversation Awareness ligado. Porque daí começou a conversar, abaixa o volume, pausa o que tá tocando, acabou de conversar, volta. E pra mim funciona super bem assim também. Eu ouvi a voz da esposa e da filha. Do cachorro também, né? Os latidos da cachorra. Aí tá liberado, né? Vai preferir as nossas vozes. Não, essas vozes têm... Depende do cachorro. O latido do Yoshi passa o cancelamento de ruído fácil. Então não preciso me preocupar. Agora, pra encerrar isso, o Antônio Arthur falou o seguinte: eu não sei se é assistência técnica, mas vamos ver se vocês respondem. Vamos responder. Ele fala: pretendo comprar meus primeiros AirPods Pro, no caso o 3, mas tenho uma dúvida. Não é sobre qualidade do áudio, função. A dúvida é se quando vocês usam, vocês sentem aquela sensação do ouvido tampado. Ele fala, todos os fones in-ear, né, que vai dentro do canal auditivo que eu já usei, meio que dá pra ouvir as entranhas do corpo. Sabe, quando tá com os fones e mastiga, por exemplo? Dá pra ouvir a mastigação do jeito que atrapalha o áudio? Ele fala que nos reviews que ele viu a respeito dos fones, ninguém falou a respeito disso. E aí? Não. Então, eu fiquei com uma dúvida, porque existe o ouvido tampado, aquela sensação de vácuo, que quando os fones eles são, entre aspas, totalmente vedados, dá o vácuo. Faz até né, quando tira do ouvido. E tem a outra coisa que é quando ele fala da mastigação. Eu não sinto vácuo, sinto vácuo em outros, mas não sinto vácuo, mas a minha própria voz fica esquisita, né? Porque é meio que você escutar a voz por dentro, né? Você não escuta ela exatamente por fora. E eu escuto a mastigação. Fica mais ampliada as entranhas. Assim, tem que ver... Eu acho que essa sensação de ouvido tampado tem dois componentes. Tem a sensação física de que o seu ouvido está com algo tampando ele, né? Meio óbvio. Mas tem também aquela sensação de você estar ouvindo o eco dentro do seu próprio canal auricular porque o som não tá saindo, né? E aí eu acho que esse primeiro do ouvido estar fechado não acontece com os AirPods, pelo menos comigo. Até porque ele é vazado, né? Vale ressaltar isso aí. Ele tem a vedação, mas, entre aspas, tem uma correntinha de ar que passa ali dentro, diferente de alguns outros modelos. Ele foi feito para ser assim, justamente para não dar isso e para você conseguir ter o modo transparência e tal. Esse lance que o Coca falou e que o Antônio perguntou, de fato você tem você mastiga de AirPods, você está com o seu ouvido tecnicamente fechado ali, você vai ter uma amplificação. Mas eu convido... Você, Coca, que já tem os AirPods, uma hora você faz o teste. Experimenta mastigar alguma coisa com os AirPods com cancelamento de ruído ligado e com ele no modo off. Outra coisa. É 20 vezes pior. Então eu diria que talvez aí depende da questão do nível, né? Porque eu não me incomodo. Eu sou chato, vocês acabaram de ouvir que o barulho da eletricidade na parede me incomoda. Então eu consigo mastigar de AirPods Pro sem problema. O que acontece às vezes quando eu tô ouvindo um podcast, assistindo alguma coisa na TV de AirPods e eu tô mastigando alguma coisa, principalmente se for alguma coisa crocante, tem que aumentar um pouquinho o volume, porque de fato o barulho da mastigação atrapalha um pouco de ouvir. Agora, o lance da própria voz só acontece pra mim, pelo menos, quando ele tá no modo cancelamento de ruído, mas o que eu faço quando eu vou falar e acontece automaticamente se tá no modo Conversation Awareness, é botar no modo transparência. É ambiente ou transparência em português? Acho que é ambiente em português, né? Modo ambiente. Enfim, o modo lá que não cancela, que deixa o som de fora entrar. Nesse modo, você consegue falar e sem ter essa impressão sem ficar com a voz assim dentro da sua cabeça, né? Então, eu acho que é uma questão também de gerenciar como você usa. Por exemplo, o teste de audição.
da Apple lá. Eu não consigo fazer, porque tem que deixar os AirPods no modo off e eu ouço o batimento do coração, o sangue correndo na cabeça, e isso me distrai, eu não consigo ouvir os bips lá e vai dar que eu não escuto nada, que eu preciso urgente de, sei lá, de um aparelho auditivo. Então, com ele no off é horrível, mas ninguém usa os AirPods no off, a não ser do teste auditivo da Apple. Então, Antônio, eu diria que tá de boa, e teve relatos de desconforto físico com os AirPods Pro 3 relacionados ao próprio encaixe dele no ouvido. Porém, à medida que o tempo passa, mais pessoas estão relatando que isso tem muito a ver com a forma como você insere eles no ouvido e também com a ponta que você está usando, que não necessariamente porque está desconfortável você deve usar uma ponta menor. Às vezes usar uma ponta maior vai ficar mais confortável. Então também fica essa dica para quem já tem os AirPods Pro 3 e está achando desconfortável, ou conhece alguém que não tá gostando, tenta mudar o ângulo ali que encaixa no ouvido, ou mudar a ponteira, que se já tentou as menores, tenta aumentar, né? Vai tentando até achar um que funciona. E aí, se não achar nenhum, daí não tem jeito, né? Daí devolve. Tem uma coisa que é interessante que o Antônio falou, que vou comprar meus primeiros AirPods e vai ser direto o 3, então tem. Primeiro, eu queria voltar e usar o primeiro fone de ouvido com cancelamento ativo de ruído que eu usei na vida, porque os meus sentidos bugaram. Eu lembro que eu coloquei, a impressão que eu tinha que tinha uma pressão enorme na minha cabeça, meus olhos lacrimejaram, cara. Parece quando você tá, caramba, sei lá, no avião, assim, buguei completamente. E eu não sei se isso era alguma coisa daquele fone de ouvido. Cara, isso foi em 2015, então faz tempo, né? A gente não estava acostumado. Hoje em dia, acho que o corpo de todo mundo foi meio que acostumando esse é um sentido novo que a humanidade passou ou uma privação dele, né? Que passou a ter. Então tem que ver se o Antônio já teve contato com o fone de ouvido com cancelamento de ruído e só os AirPods, que ele nunca usou, ou se vai ser o primeiro contato, né? Qual que é? Porque ele vindo de AirPods nenhum pro 3 é interessante. Porque muita gente que tá reclamando e estranhando os AirPods Pro 3 é porque usou os outros e era completamente diferente o tato auricular, né, a resistência, que eles têm a espuma, etc. Ele vindo, né, sem nenhum pré-conceito de como é que é usar os AirPods, pode ser interessante. Então diga pra gente, se você comprar mesmo, como é que foi essa sensação de conforto, de você colocar no ouvido, etc. Porque você tem uma situação meio única, que todo mundo que fez review usou os AirPods originais, usa faz 10 anos, 15 anos lá quando tem AirPods, né? Então aí você tá numa situação muito, muito específica. É interessante. Quer saber de você, o seu review, se você comprar, mais do que o contrário. Vai ser bem interessante. Compra. Aliás, sabe quem não comprou AirPods Pro 3? Eu! Você deu uma chance pros franceses? Olha, eu acho que tá vendendo muito bem, ou não tinha, ou o estoque foi de 20 unidades, porque não tinha em nenhuma Apple Store na região de Paris, só pro final de outubro que tinha. Tá, eu ia perguntar, mas já tinha lançado? Porque no Brasil lançou nessa semana, né? Então tá. Okay. Caramba, então eu vou ter que comprar no Brasil, vai ser o jeito, porque... Lançou faz uma semana. Não tinha, cara, nenhum, só final. Até aí um amigo meu que tava na conferência, que é de lá, falou, pô, eu conheço o gerente da Apple Store, taranã, vou falar com ele. Falou com ele, de fato, nada, só final do mês. Que coisa. Era só uma coisa que o Antônio comentou também, né? Sobre mastigar, isso não tem jeito, né? Sim, coloca o dedo no ouvido e abre e fecha o maxilar. É exatamente ali, você sente o seu dedo sendo expulso, né? Não tem o que fazer, é mecânica a coisa, né? Então isso você vai ouvir mesmo, não tem jeito. A parte do coração faz tempo que não acontece, mas quando tava, sei lá, correndo, coisa assim, e parava, dava pra ouvir como se fosse ultrassom de gravidez, que ia fazer um pouquinho assim e depois ele cancelava, ele entendia, né, que ele precisava cancelar aquilo. Isso acontecia também, mas é só. Mas tô bem curioso, Antônio, se você comprar, comenta com a gente, pode mandar um follow-upzão pra gente poder saber as suas impressões, vai ser bacana ter essa referência ao contrário, né, sem
do zero dele. Bom, a seguir, a revista Time todo ano lança as melhores invenções do ano. Ela lançou nessa semana as invenções que ela elegeu como as melhores de 2025. A lista vai estar aqui o link, né? Vai estar aqui na descrição. São 300 escolhas, mais 100 menções honrosas pra gente... A gente vai pensar algumas aqui que chamaram a nossa atenção, falar um pouquinho sobre esses produtos, serviços, plataforma. Mas antes de fazer isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano em expressvpn.com/ADT. Se você viaja muito, assim como o Rambo, se você depende de uma vida muito móvel, como é o caso da Bia, por exemplo, que grava o área de trabalho comigo, você depende muito de Wi-Fi que você não conhece, que você não configurou, você não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados, por que eles são coletados, com quem eles são compartilhados, para onde eles vão parar. Você deveria poder proteger isso, né? Então, que dados? Os sites que você acessa, os servidores, quais são os seus dispositivos, por quanto tempo você ficou, de onde você foi, você pode proteger com a ExpressVPN, porque nem ela sabe o que está acontecendo quando você usa, porque está tudo criptografado, ela não tem esses registros. E é muito bacana para streaming também, porque dependendo do país que você rotear a conexão, ela tem mais de 100 países, em servidores em mais de 100 países, você vê o catálogo do streaming desses países, que é diferente do catálogo do Brasil. Para usar o Sora, agora dá para você, enquanto não lança no Brasil, dá para usar a VPN. Eu confirmei isso antes de começar aqui a gravação, então para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na Apple TV, que é como eu uso aqui todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado. Muito bem, saiu nessa semana a lista dos produtos que a Time elegeu como os melhores invenções de 2025. Eu vou já, para vocês não mandarem esse follow-up, eu vou lembrar todo mundo que ano passado ela elegeu o AI PIN como uma das melhores invenções. E foi mesmo. Só flopou. É que nem o Forbes, né? Pessoa do ano, você sabe que vai pra cadeia. Botou lá a mulher da Theranos, o Sam Bankman-Fried, né? Então a gente sabe que eles elegem pelo impacto, não necessariamente pelo impacto duradouro, mas o que chacoalhou o ano, sempre de acordo com o contexto. Nesse ano, por exemplo, tem muita coisa de IA, porque era absolutamente inevitável que isso acontecesse. E eu botei o link aqui na descrição. Vai estar, e tanto na pauta aqui também, né, pra gente poder comentar. Recomendo quem for abrir que abra no Chrome, porque no Safari, pelo menos pra mim, ficou inavegável. É um scroll gigantesco dos 300 produtos e serviços, as categorias, etc. É impossível scrollar, pelo menos pra mim aqui no Safari. Então recomendo que abra no Chrome. Eu não sei como é que vocês querem dar pra gente passando aqui, o que chamou a atenção de vocês ao longo desse ano. Eu quis trazer isso aqui porque tem um produto específico que eu quero muito falar sobre ele, porque eu voltei a ficar impressionado nessa semana, e não fui só eu, a Time também ficou impressionada. Mas aí, de modo geral, nesse ano, até outubro ainda, não vai ser o Melhores do Ano no fim do ano, mas já dá pra eleger Melhores do Ano? Cabe mais alguma coisa nesse ano? O que vocês acharam da lista? Caber sempre cabe, né? Até 31 de dezembro ainda pode rolar alguma coisa, mas acho que já é uma altura boa do ano pra fazer uma lista dessas. Já me chamou a atenção de cara que a primeira categoria que apareceu, pelo menos aqui pra mim, é a parte de robótica. E é engraçado que é robótica, mas eu nunca associei, que é a impressora 3D, né? Que é a ILF que eles elegeram mas ali. Isso não é 3D. Me enganou também. É uma impressora comum em qualquer material. É UV. Mas é que é 3D porque você imprime em qualquer material, entendeu? Não é no papel, que é 1D. Exatamente. Porque o material ali tem os poros e tal. Porque eu lembro que eu vi um vídeo dessa impressora em algum lugar e eu fiquei, nossa, caramba, que negócio. Sabe quando dá vontade de ter e você nem sabe o que você ia fazer com isso? Mas dá vontade. Foi o que aconteceu quando eu vi. Essa impressora me lembrou aqueles etiquetadores antigos, só que agora você coloca o produto lá dentro. Eu pensei a mesma coisa, porque eu tenho um negocinho de etiqueta e às vezes você cola o negócio ali, fica torto, ou não fica, não cola. Então eu acho que eu vou pegar um negócio desse. Eu notei também que a robótica ficou em primeiro lugar e o resto da lista inteira, o resto inteiro, é em ordem alfabética. Então, eu não voltei na do ano passado pra ver se tinha uma categoria dedicada à robótica. Suspeito que não, né? Mas eu não sei, porque aí você vai... Robótica é avanços em automação e AI é tudo com A, né?
Mas ainda assim eu acho que robótica é uma categoria nova mesmo. E tem 2 produtos aqui que são de robôs humanoides. E isso eu ainda não compro a ideia de que no futuro próximo será tão Rose dos Jetsons assim, como toda startup de robótica conseguindo investimentos multibilionários. Elas todas têm produtos legais, são protótipos bacanas, etc. Mas essa promessa de um robô doméstico inteligente, eu acho que ela tá sendo prometida para antes, bem antes, assim, uma década do que vai rolar. Esquece ser acessível, né? Vai ter robôs de $6 mil em casa. Vamos ver. Mas mesmo muito caro, não sei se já justifica você ter esse tipo de coisa como promovida como produto, assim, sabe? Eu acho que... assim, tô chutando completamente aqui, eu não sou informado sobre esse mercado, mas eu percebi uma coincidência significativa entre crescimento de LLMs e aparecimento dessas promessas de robôs humanoides para você ter em casa, que são simpáticos e conversam com você e tal. Essa correlação, ela existe ou só na minha cabeça? Ela existe, e a gente no IA Sob Controle entrevistou um brasileiro que trabalha, tem uma empresa que eu nunca lembro se é 1X, e é um brasileiro que trabalha lá, eles ficam na Suécia, na Finlândia, num país frio pra caramba lá em cima, assim. E a gente falou sobre isso nessa entrevista, e o que rola é que é a primeira vez em que existe uma linguagem em que a máquina entende a nossa língua e não o contrário. Então, essa interface está muito mais fácil para você interagir com o robô, porque você treina, ele vai por treinamento de exemplo, observação, etc., vídeo transformer, isso tudo é meio junto, né? O transformer de texto e de vídeos apareceram meio juntos, né? Então, para treinar esses robôs está muito mais fácil, e para interagir, fazer os ajustes, etc., também está fácil, porque agora o robô fala a linguagem natural, e não é necessariamente sempre programado para você fazer interação. Então, foram umas pontes que foram criadas com isso, então é 100% isso, né? Tudo bem que tem o hype junto de somos IA, pá, tá aqui dinheiro, né? Então o pessoal fala que é IA, mas tá ligado mesmo uma coisa na outra. Uma pergunta, não seria mais jogo, em vez de um robô caseiro, né, para fazer as coisas de casa, um robô para fazer as coisas da empresa? Não no sentido de trabalhar, mas no sentido de recolher o lixo, varrer, limpar alguma... sim. Ó, o Coca querendo tirar o emprego dos faxineiros aí, ó. Não, porque esquecendo a questão de emprego, é um alto investimento que você vai ter que fazer, que uma empresa teria mais condições de fazer do que a pessoa em casa, né? Isso não encaixa, parece que quem é o mais trouxa pra eu enganar? Vou enganar a galera de casa. O que a gente vê, assim, você pode pegar todas essas empresas de robótica doméstica, é sempre o mesmo vídeo. É o robô lavando louça, é o robô guardando compra, é o robô dobrando roupa. Mas se você pensar no que exige fazer isso, né, sei lá, guardando ovo, por exemplo, guardando vidro, é pra mostrar que ele tem um refinamento de tato. Eu tô antropomorfizando, vamos lá, né? Que até agora era mais difícil de ter. Então, pra dobrar roupa, especialmente guardar a louça. E tem... Essa semana a Tesla falou, então, tá ligado? Esse robô Optimus aqui, blá, 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 putz, não vai rolar. E o problema está na mão. E na entrevista que a gente fez com o cara da empresa de robótica, ele falou, tinha acabado de anunciar esses robôs, os Optimus, tinha feito um evento lá, a Tesla, que no fim das contas era um robô controlado, e não era LM nenhum, era robô, era gente falando como se fosse robô, aquelas bobagens que o Musk inventa, né? Olá, eu sou um robô. E ele falou que esses robôs não dariam certo pra parte doméstica de verdade, porque tem todos os atuadores nas articulações, etc. E ele só de bater o olho falou, cara, isso não vai funcionar em casa. Porque a força que é aplicada no movimento do membro, eles têm lá na empresa deles uma patente de um atuador lá que faz o negócio funcionar para ter não uma interrupção do movimento, mas uma atenção a cada etapa do movimento de um jeito que, para você dobrar o braço, a velocidade que você está fazendo isso na articulação é uma, a velocidade na sua mão, que está lá na ponta da articulação, é outra, tá mais rápido, né? E essas coisas, ele falou, cara, no robô da Tesla não tem isso. Ele falou, esse robô assim, se esse robô tombar, ele mata uma criança. E não dá pra ter um negócio desse em são casa. São questões que eu acho que muitas pessoas não param pra pensar, porque parece algo muito simples, né? Vou fazer um robô, ele tem uma mãozinha, ele pega o negócio, pega aqui e leva aqui. Cara, você pensa uma coisa que parece simples que todo mundo faz, menos os japoneses e os coreanos, que é apertar a mão de alguém.
você fazer um robô que consegue dar um aperto de mão sem quebrar a mão da outra pessoa e um aperto de mão satisfatório, né? Uhum. Porque o aperto de mão tem que ser firme, né? Passar não aquele aperto molenga que é horrível. Aquela coisa, né? Então, é muito difícil. Então você imagina todas as outras coisas que o robô teria que fazer. Cara, é um problema muito difícil de resolver, de fato, né? Claro que vai ser resolvido eventualmente, mas a galera ainda tá penando pra chegar lá. Pra ser do contra aqui, eu vindo pra lá cá, vem. O elevador tava fechando, aí eu meti a mão assim. Já fiz isso, inclusive, e já fui xingado por fazer isso também. Você tá louco? Vai perder o braço? Que Pedro, tem sensor. É só colocar o sensor ali na mão ali. Eu confio na tecnologia. Cara, um produto que eu vi aqui que me chamou muita atenção, a gente pode move on já da parte de robótica, é que eles têm toda uma seção de acessibilidade e eu já tinha visto, alguém tinha me mandado, eu acho, não sei se foi o Mendes até, um vídeo desse produto que é o Lotus, que é aquele anel, que é um anel que você consegue controlar coisas da sua casa, mas ele é do jeitinho que eu quero que mais coisas de casa inteligente sejam feitas, que é, o pitch dele é no app, no Wi-Fi. Tipo, não precisa de app, não precisa de Wi-Fi. Que é, tipo, maravilhoso. É melhor ainda, porque por mim até podia precisar de Wi-Fi, só não pode precisar de internet e não precisar de app, melhor ainda. Porque o jeito que funciona é muito interessante, porque ele é baseado em infravermelho do anel, e aí você coloca por cima do seu switch normal do seu interruptor da luz, um negocinho ali dele que vai mexer no seu interruptor que já tá ali. E ele ainda é magnético e gruda o imã dele gruda no parafuso do negócio o espelho, né, que chama ali do interruptor. Então eu achei uma ideia sensacional, parece ser bem feitinho e do jeitinho que eu gosto. Embora seja mais para acessibilidade, né, mas dá para usar também para outros fins. E é de um ex-Apple. E eu gostei da maneira de uso, no seguinte sentido. No futuro, onde, sei lá, tiver câmeras, você apontar, né? Você não precisar de utensílios de controles remotos e coisas do tipo, mas ainda é de acessibilidade porque, né, imagina você chegar em casa, vou colocar o anel, ligar a luz. E ligar a luz não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, né? A gente faz, sei lá, 6 da noite ali a gente liga, vai dormir, desliga, né? Sei lá, 2 vezes por dia que a gente faz, mas também eu fiquei curioso pela maneira que ele funcionava. A história é que a pessoa precisava usar bengala pra caminhar, né? Andador, não sei. E aí acabava deixando a luz sempre ligada porque era um esforço muito grande pra se levantar, pra ir, né? A gente brinca às vezes, vou levantar, ir até o interruptor feito um animal, mas tem gente que, por motivos de saúde, tem dificuldade de fato de fazer isso. E aí essa pessoa, inclusive, que já foi engenheiro da Apple no passado, criou esse recurso que com certeza está sendo mais usado para acessibilidade, porque é como o Coca disse, realmente não é algo que você faz o tempo todo, mas eu vejo potencial em mais coisas adotarem uma pegada parecida, uma vibe parecida. Inclusive, eu encontrei lá na conferência um brasileiro, foi muito engraçado até, porque foi logo depois que eu tinha conversado com alguém lá, algum gringo, e aí tinha me perguntado, você encontra brasileiros nessas conferências? Eu falei, curioso, sempre tem pelo menos mais um brasileiro além de mim, mas nessa aqui, até agora não, e já era o segundo dia da conferência. E aí, 5 minutos depois, chegou um brasileiro, e aí, Rambo, tudo bom? E aí, essa pessoa trabalha numa empresa que faz coisas pra casa conectada, e aí eu perguntei, e aí, vocês vão fazer coisa que não precisa de internet, que funciona com a rede local só e tal? Ele falou, curioso você comentar, estamos começando, mas agora que a gente está adotando o Matter, a ideia é que tudo funcione só localmente, sem precisar de nenhum outro serviço externo. Então, bom saber que tem pelo menos mais uma empresa no mundo pensando dessa forma. São 2 problemas que são difíceis de resolver, né? O primeiro, e eles vão se resolver meio juntos, né? Porque até agora, a maioria dessas coisas, pensando nesse lance do Ring, coisa de casa conectada, precisava ou ter um bridge, que era um
problema por si só, ou passava pelo telefone, precisa passar pelo telefone. Aí você pega acessórios, tipo o anel da Samsung, relógio, óculos, tudo ainda precisa passar pelo telefone, como o hub, a central comunicadora, etc. E parte disso também é porque os telefones se certificam de que você tem que passar por eles, né? É todo o lance de que acessórios de terceiros não conseguem se conectar aos sistemas da Apple, por exemplo, com a mesma facilidade que ela tem. Tem a questão de segurança, tem a questão de privacidade, mas essa não é 100% da história, né? Então, conforme o tempo for passando e for tendo esse offload de necessidade de ter que passar pelo telefone ou por um problema técnico ou por uma limitação técnica imposta, vai começar, acho que, a aparecer mais produtos tipo esse Lotus Ring mesmo, que é isso, no Wi-Fi, no app. O negócio é autossuficiente, a tecnologia está permitindo que agora isso comece a aparecer, mas eu acho que vai ser que nem aquela frase de como é que você vai à falência, primeiro devagar, depois muito rápido. Vai ser isso, né? Como é que vai esses produtos aparecer como? Primeiro devagar, depois vai ter um bando deles. E a própria humanidade está meio se cansando da história do telefone, né? Tá começando a aparecer aquele jeito que antes era colocado, sempre critiquei, né? As pessoas são escravas do telefone, vamos libertar vocês dessa âncora que vocês escolhem usar todos os dias, né? Que não é problema, né? Mas acho que dessa parte técnica, eu espero começar a ver mais coisas assim, que eu acho que tá chegando na hora das pessoas e da tecnologia ao mesmo tempo preparadas para poder driblar o telefone e não precisar dele pra fazer funcionar. Acho que isso vai ser bem bacana. Eu não digo nem... A questão não é nem só essa questão do telefone, mas é a questão até do modelo de negócio, né? Que até nesse papo com esse brasileiro a gente comentou sobre isso, que hoje em dia você compra muitas coisas baratinhas de casa conectada e tudo mais, que no fundo é subsidiado porque tem alguma assinatura que você... Às vezes você nem tem que fazer, mas eles ficam te enchendo pra você fazer. Alô, Sensible. Ficam te enchendo pra você fazer uma assinatura pra melhorar a sua experiência, né? E aí daqui a pouco a empresa é adquirida, né, pela Bending Spoons, e aí você é obrigado a assinar e triplica o preço da assinatura. Eu ando assistindo muito os vídeos do... Não sei se vocês já ouviram falar, talvez o Coca já ouviu falar do Louis Rossmann, que ele é um cara super ferrenho, bem radical do negócio de right to repair, mas ele faz muitos vídeos falando também sobre esse tipo de babaquice de assinatura de um produto que você já comprou e aí a empresa vai lá e inventa que você tem que pagar uma assinatura, senão o seu produto vira um tijolo. E ele faz muitos vídeos xingando essas empresas, é bem catártico assim assistir. Então eu acho que e pelo volume de audiência que a gente vê que ele tem e pela repercussão que o conteúdo dele vem tendo, eu acho que as pessoas de fato, pelo menos uma parcela significativa, tá começando a ficar de saco cheio desse tipo de atitude e, né, tomara que as coisas mudem, embora eu não subestimo o poder de coisas baratas, que daí as pessoas veem ali, pô, esse aqui custa $20, tem uma assinatura de $1 por mês. Ah, esse aqui custa $90, mas não tem assinatura. Ah, esse aqui é $20, né? Muito bem. Seguindo, a gente não vai falar por todas as categorias, todos os produtos, não ia ser uma rave do ADT. Eu fiz não uma análise de produto, mas de tendência. Uhum. Tem uma LLM citada. Sim, que é tem dois. Eu contei, né, mas são 300. Eu contei a Anthropic, que foi citada. Sim. Eu não vi outra, entre aspas. DeepSeek. É verdade, DeepSeek também tá citado. Tem razão, contou melhor que eu. Então, parabéns pelo cérebro. É questão do lado do outro. Que cérebro porcaria mesmo. Mas, porque tem um agente nessa questão de IA e são 3 citações de vibe coding. Uhum. Né? Ou seja, realmente como tendência, onde talvez a gente pudesse imaginar que, não, a bola da vez aqui são os agentes, tanto que a gente tá vendo, né, entre aspas, né, de browsers, de coisa, mas o agente ainda não aconteceu, mas parece que o vibe coding aconteceu, entre aspas. É que ele é mais produtificável, dá pra empacotar num produto. O agente ele é uma vibe, é um conceito, né? O agente ele é o benefício.
Você pega, por exemplo, eles têm lá o Cursor, né, que é da N-Sphere, que também você conseguiu uma avaliação insana de dinheiro. Isso, como um produto de codificação, é uma coisa mais dá pra você botar um lacinho em volta e é fácil, né? Fácil não, mas de explicar o que é, né? O agente, ele pode ser tudo e fica difícil de você falar, mas se você for olhar, por exemplo, né, eu ia até comentar sobre o melhorador de áudio de podcast da Adobe. Sim. É o que agora a gente está referindo como IA. Sempre foi machine learning, etc. Tem logo embaixo dele, né? Tem o detector de deepfake para reuniões e para entrevistas de emprego remotas. Também 100% baseado em IA. Então tem os LLMs, são esses dois mesmo, né? Tem essa parte, mas se você for olhar o que envolve a IA que veio de todo, AI e Machine sim. Learning de 2022, ChatGPT pra frente, cara, eu vou falar tranquilamente que pelo menos uns 10, 15% dessa lista, para não falar 20, vão ter algum dedinho nisso, né? E eu tinha reclamado aqui, quando saiu a versão 2 do Melhorator de áudio da Adobe. Eu comi minhas palavras com força, com farofa. Nas últimas 2 semanas, eles melhoraram essa versão 2. É inacreditável como tá bom. Eu mandei, acho que foi só pro Rambo, não mandei no nosso grupo de nós 3, mas o Bruno que aparece de vez em quando, né? Ele apareceu na última semana. Mas tem no IA Sob Controle, tem um segmento que é do Guilherme Silveira, um assunto que ele quer explorar a cada semana. Ele grava de levas, né? Pra ter lá a gaveta pronta, é só puxar a cada episódio. E eu não sei porquê, ele gravou uma leva de uns 15 ou 20 na IA Conference que teve. Então foi um evento com centenas de pessoas num lounge, tem uma falação, a gente rindo, a gente gritando, a gente falando, a gente passando em volta. Cara, eu joguei nesse negócio da Adobe sem a menor esperança de que ia ficar bom. Resolveu. Você não diz que isso precisou ser tratado com uma IA, isola a voz dele, fica a voz dele e tira 100% do falatório, que não é uma frequência. São pessoas falando, né? Cara, é inacreditável o que eles fizeram nessa ferramenta 2. Sim, se você trabalha com áudio e tem que passar muito tempo fazendo isso, vale pagar uma assinatura da Adobe para fazer isso. É uma ferramenta sensacional. Infinitamente melhor do que a V1, infinitamente melhor do que a V1 da V2, que eles tinham publicado há uns meses e que era difícil. Eles resolveram. Tratar áudio, voz, hoje é um problema resolvido com esse negócio da Adobe. É incrível. Teve algumas coisas de categorias mais aleatórias que me chamaram a atenção. Bom, quem trabalha nesses ramos não vai achar aleatórias, né? Mas assim, cultivo de baunilha indoor em... como é que é? Estufa, que chama, né? O pessoal conseguiu desenvolver um método para cultivar baunilha numa estufa. Porque, pra quem não sabe, baunilha só cresce, tipo, num lugar do mundo, em Madagascar, eu acho, né? Coisa assim. Tem 2, 3 lugares no mundo onde dá pra crescer a baunilha de verdade. A maioria das coisas que você come de baunilha é fake, não tem baunilha nenhuma. Porque baunilha de verdade é muito caro e tá acabando. E com mudanças climáticas e tudo mais, não vai ter mais baunilha. E aí o pessoal inventou um jeito de plantar baunilha em qualquer lugar. Gostei porque eu gosto muito de baunilha e não quero que a baunilha acabe. Tem também uma impressora de base de maquiagem que escaneia a pele da pessoa e faz uma base exatamente da cor certa para aquela pessoa. Achei muito interessante também. Eu não uso maquiagem, mas, sei lá, achei legal. Eu achei que você fosse falar da impressora de frango também. Não é da impressora de frango. É que você falou da baunilha, tem também, que é o pessoal lá de Tóquio conseguiu fazer um lab-grown chicken, e eu achei muito bom que é um nugget de inovação. E é o pessoal que fez... Porque aí dá pra fazer o frango sem ter que fazer mesmo frangos e matar os frangos. Então tem ali até a fotinho ali. Nossa, parece tofu. Então, parece peixe branco. Não sei. Mas achei que se fosse falar, ia estar na categoria de comidas tecnológicas. Nossa, cara, não é isso aqui não é frango. Isso é uma gelatina, sei lá. Mas então, tá ali também. E eu tô passando aqui na lista, né, na parte de... Bom, tem os AirPods Pro 3, então pra eles foi... Eu cheguei nessa matéria por conta disso, né, e nas menções... Eu falo menções horrorosas, ó, que nem a gente tem no Bola de Cristal. Nas menções honrosas desse ano, eles colocaram também o Apple Watch Série 11, e nos 2 casos falaram que é por conta do negócio de coração, de tradução, especialmente do lado dos AirPods lá, né, o tradutor automático e tal.
Então isso fez a diferença ali pra eles. E mesmo as partes de coração, quer dizer, dos AirPods não, né? Mas do Apple Watch sendo retrocompatível com outras versões, eles falaram, não, então aqui merece mesmo, não estando nos 300 mais, mas mereceu. E tem muito drone. Eu vi bem mais drone do que achei que eu viria nessa lista. Tem uns 3, 4 ali, dependendo. Tem um que segue você pra fazer vídeo, um outro que é a câmera imersiva 360, etc, etc. Essa comida rola, né? Drone. Achei que ia ter passado já essa... Sei lá, não faz muito parte do dia a dia mais, né? Teve a moda e deu uma sarada. Uma questão curiosa do frango impresso, que eu, pra variar, eu tava dando uma olhada aqui ainda. E aí, que eles criaram um sistema circulatório artificial com pequenos tubos permeáveis nesse caso, e aí entre parênteses, e não comestíveis, que são threaded through, né, tipo, costurados ao longo da carne. Ou seja, esse nugget que a gente tá vendo na foto aqui não é comestível. Tem só esse pequeno detalhe, né? É pavê mesmo, de fato. Isso. De segurança, me chamou a atenção não é a detecção que o Mendes falou, né, de vídeo fake, mas definir que aquele vídeo é autêntico, né, usando blockchain. Engraçado que ficou na categoria de criptos, né? Criptos, aí tá lá. E sozinho. É a única coisa que tem, né? Porque usa blockchain pra garantir que tem ali uma digital, né? Que é o que a gente fala, né? Pra autenticar a originalidade daquele vídeo. Outra coisa que eu achei curiosa e queria ver como funciona é o KID, sei lá, que verifica a idade de menores entre aspas, qualquer país, sei lá como essa validação, essa verificação, talvez por IA, né, de alguma maneira, isso tá na moda. E outra coisa que eu gostei foi a etiqueta de nutrição, né, o Nutrition Label, para coisas de automação de casa, né, o IoT. Isso aqui faz isso, faz aquilo outro, né, que é o que a gente reclama também, né, um pouco. Aqui não, pode ter Wi-Fi, mas não pode ter internet. Não, uma maneira de padronizar isso pra gente saber o que pode acontecer ali por detrás. Teve um que me chamou a atenção, a gente falou sobre ele na área de trabalho, que é o Open Evidence. Eu achei que ele fosse... É que nem o DeepSeek. Cara, o DeepSeek foi tipo em fevereiro. O R1, né, que virou o mundo de ponta cabeça e depois as pessoas esqueceram, mas foram 2 semanas bem malucas. E esse Open Evidence é a mesma coisa, né? Apareceu nesse ano. Ele é um repositório de informações validadas e com estudos do New England Journal of Medicine, também como é que chama outro? Do JAMA também, de estudos médicos, e está sendo usado, disponibilizado, estudos gratuitamente, a informação tá ali para pessoal, até isso fica meio, acho que é local também, porque é para usar em área rural, coisa assim. Então tá uma coisa que a gente viu na hora de trabalho faz, sei lá, uns 3, 4 meses, e eu não sabia que era desse ano, é desse ano e foi eleito aqui. Então vale lembrar esse nome, Open Evidence, deve seguir fazendo reverberações aí no mundo da medicina, essa junção com tecnologia e enfim, os estudos, muitos deles estão acabando tendo um pouquinho a ver com IA também. Outra coisa que a galera não fala muito sobre isso, mas é o Majorana, não sei se é assim que se pronuncia, o chip da Microsoft. Quando se fala de computação quântica, é uma geladeira, né? São aqueles computadores antigos, né? Não pode ter vibração no chão, né? Temperaturas extremamente baixas. Pode olhar pra ele? Não, ele queima, se olhar queima. E é engraçado porque é uma parafernália gigantesca, mas o chip mesmo é uma coisa pequenininha. O resto é só basicamente refrigeração, né? Simplifiquei demais, desculpa aí, mas é mais ou menos por aí. E a Microsoft, ela tem um projeto de 20 anos, mais até que ela pesquisa sobre isso, desse Majorana, onde ela conseguiu fazer um chip quântico, não tinha essa dúvida se era um chip quântico, ela anunciou, a gente fez aqui um chip quântico, cabe na palma da mão, e hoje os chip quânticos, ali, 2, 3, 4, 5, 10 qubits, e ela conseguiu fazer com milhões de qubits, que foi a galera ficou, você conseguiu fazer mesmo? Como é que você conseguiu fazer isso? E não precisa dessa infraestrutura gigantesca de refrigeração. Cabe na palma da mão. É o tamanho do teu iPhone ali, tá o chip, né? Que são os qubits, os qubits topológicos. É meio confuso de explicar, mas já foi validado que consegue fazer as contas
quânticas, né? Ele é um chip quântico, tem algumas coisas ainda a serem removidas, né, otimizadas, melhoradas, né, que talvez seja por isso que a Microsoft esteja segurando um pouco. Não é a líder ainda, ainda continuam sendo outras empresas, mas conseguiu tirar da frente aquela barreira do gigante, né? Já tá um chip humanamente usável. Vai ser caro, é outra coisa. Mas achei interessante a seleção. Sabe o que seria uma super inovação? Um chip que não esquenta. Porque agora eu fiquei não surpreso, porque eu já devia imaginar isso, mas eu nunca tinha parado pra pensar, mas até o chip quântico esquenta, né? Então, tipo, não se escapa disso, né? Enfim, deve ser um pouco difícil fazer algo que tem resistência elétrica por onde passa a eletricidade e essa eletricidade não vire calor, né? Parece um pouco difícil, mas eu pensei que talvez no mundo quântico isso fosse possível. E bom, teve um que entrou os 45 do segundo tempo, mas eu já vou dar o spoiler aqui porque é até meio óbvio, né? Que são os óculos com tela do Facebook. Eles colocaram ele aqui e, cara, assim, o Facebook conseguiu, sabe? Depois de 20 anos da chacota do Google Glass, não sei se faz 20 anos, mas vocês entenderam o que eu quero falar. E teve até desmontagem da iFixit essa semana, eles mostraram... não vi ainda. Cara, legal. super interessante. A lente da direita, como é que é a estrutura dela pra fazer pra ela ser o display, né? Com o projetor que fica aqui na asinha, não sei como é que chama, na haste ali do... A parte mais louca pra mim é justamente o brilho da imagem e ao mesmo tempo você não conseguir ver de fora. Isso é o mais impressionante. Porque o resto é 600 por 600, né? Mas poxa, o lance da projeção da imagem eu achei muito impressionante. Então, cara, esse é um produto que... eu vou falar de que nem assim, que pena que é do Facebook. É o único problema, é que é da Meta. Porque... Mas eu até dou uns dados ali pra mexer nesse negócio aí. Eu tô louco pra testar. É muito legal. Né? Parece muito legal. Eu lembro, assim, até hoje, eu queria ter um HoloLens até hoje. Que eu usei o do Breno, passei uns 3 dias com ele em casa. Cara, era muito legal. E também era uma tela pequenininha. E ele ainda tinha uma pegada de querer ser um imersivo. De posicionar elementos, de ser o tipo Vision Pro, né? Posicionar elementos virtualmente no seu ambiente 3D e você dá a volta nele, tinha o sistema solar. Você dava a volta pela sala, tava lá o sistema solar fixo na sala, você andava em volta, mas o problema é que era uma tela minúscula, então você via só um framezinho, né, no seu campo de visão. Era próximo, ocupava, sei lá, não lembro quanto era, 60, 70 graus, mas estava ali, né, quebrava um pouco esse efeito. Esses óculos não são nada disso. É para botar uma informação, um texto, o pessoal tá falando muito do mapa na rua, né, é difícil de ver, dependendo se o sol estiver batendo ali e tal, fica difícil de ver. Mas todo mundo fala do mapa. Eu vi a Joanna Stern falando sobre isso, eu vi a Joy Macedo falando sobre isso também, e o problema dele é a pulseira que você precisa para poder interagir. Eu acho que isso limita bastante. Eu me vejo saindo da rua com os óculos. Eu não me vejo saindo na rua usando uma pulseira. Esse é o problema. Eu vi algumas pessoas apontando como uma vantagem, por exemplo, com relação ao Vision Pro, porque o Vision Pro você precisa levantar a mão na frente dele, o que já não é bem assim também, né? Você consegue deixar a mão no colo ou mais pra baixo, né? Claro, se a sua mão estiver atrás de você, o Vision Pro não vai ver, porque precisa das câmeras pra ver. Mas eu concordo. Obviamente eu não sairia de Vision Pro na rua também, né? Então, não que isso seja uma vantagem do Vision Pro. Com certeza os óculos com a pulseira continuam sendo infinitamente mais usáveis na rua do que um Vision Pro. Mas também concordo que a necessidade de usar uma pulseira realmente diminui muito o interesse de sair por aí andando com um negócio desse. Mas é questão de tempo, né? Sim. É que a pulseira é o input. Pra quem não viu o que são esses óculos, o que é isso. É uma pulseira que mede as suas ativações nervosas, neurais, whatever, e aí com isso você digita, você mexe no volume, você faz scroll, você navega pela interface, você precisa disso para interagir com os óculos. Né? Então não dá pra fazer sem. Isso é um problema. Sim, se fosse a pulseira, sei lá, imagina a pulseira do Apple Watch, que tem os sensores também, né? Se for um relógio,
que ele tem a jornada dupla de fazer a pulseira também, aí a gente pode conversar. Mas só a pulseira? Quando a Apple tiver um negócio desse, se resolverem fazer assim, vai ser o Apple Watch, e aí a União Europeia vai reclamar que não dá pra Meta usar o Apple Watch como sensor do negócio. E aí a Apple não... E azar, e aí a Apple não vai lançar lá, que é o que vai acontecer. Na Europa... preguiça um pouquinho dessas coisas. Idem. Mas, assim, eu acabei de falar, né? Vai abrir, etc, isso é positivo, mas há jeitos e jeitos. O que a Europa tá fazendo tá meio exagerado. Mas, cara, esse é o melhor produto dos últimos anos. E é um tema recorrente, né? Eu elegi os Spectacles lá no começo do ADT como produto do ano quando a gente inventou essa premiação, porque, assim, né? É que nem o ChatGPT no começo, né? A gente pirou, sem saber exatamente no que daria, mas pela tecnologia que tava abrindo de possibilidade. Então, esses óculos, eles encapsulam muito disso. Tô doido neles. Tem 2 anéis, né? Tem o Oura Ring e tem esse que você falou que não precisa de telefone. Então, anel e drones regeram esse ano. E tá fazendo o resto da indústria se mexer também, o que é sempre bom. Sim, teve o lance, saiu essa semana, um reporte, acho que foi da Bloomberg, né? Sempre da Bloomberg. Que a Apple tá engavetando por enquanto, não cancelou, mas pausou o Vision Air, ou o mais barato, sei lá como é que ia chamar, para poder... Visionaire, tem essa cacofonia, né? Pra não só colocar recursos nos óculos, mas antecipar. Porque, cara, 2027, a gente falou sobre isso aqui, falou na fonte, game over, é uma eternidade. Pensa em 2027 como é que vai estar os óculos do Facebook, né? É uma eternidade, você não pode esperar pra lançar o seu primeiro produto, que já tá óbvio que vai ser grande daqui a 2 anos. Eu falar isso aqui, antes que alguém fale, eu estava errado. Porque eu falei que esses óculos do Facebook não ia sair, mas nem daqui 5 anos. Tá aí, né? Tá muito limitado ainda, mas existe, o produto existe de fato e tá funcionando. Então eu estava errado. E é engraçado como o trauma é um motivador, né? O Mark Zuckerberg passou os últimos 15 anos atirando para todos os lados, porque ele deixou passar o mobile, ele perdeu o mobile. Se ele tivesse conseguido emplacar o telefone do Facebook quando o mercado estava aberto ainda, o mundo seria completamente diferente hoje em dia. Não conseguiu, ele tentou emplacar um monte de coisa depois, mudou o nome da empresa porque ele achou que o metaverso ia ser o lance. Aí ele fez a parceria com a Ray-Ban, aí deu certo o negócio do LLM, ele fez lá dentro e tá gastando os tubos, tá perdendo dinheiro adoidado pra botar esses óculos no mercado, mas tá garantindo o território dele. E quem tá comprando agora é o que a Apple pensou em fazer com o Vision Pro, só que ninguém se importou. Primeira versão, cara, o do Vision Pro muito mais caro do que qualquer tipo de proporção, mas que ela fala, o pessoal que vai comprar esse vai financiar o desenvolvimento da tecnologia, vai ficar barato pra hora que for rolar de verdade a gente lançar. Faltou só as pessoas se interessarem para esse seu plano maligno dar certo, né? E o do Facebook, ele conseguiu. Ele tentou com os óculos, ele conseguiu. E ele não tentou primeiro com os óculos, ele tentou primeiro, entre aspas, com o Vision Pro, né, que com óculos... Como é que era o nome? Era óculos mesmo, né? Óculos, era óculos, que ele comprou. Que era o Vision Pro, que era grandão, e talvez ele com isso ele tenha aprendido, né? Ele não queimou etapas, né? Ele não veio de alguma maneira com óculos. E talvez a Apple precisou fazer esse mesmo caminho, né, para pegar, né? Porque você sair de entre aspas, um computador para um oclinho é brutal. Ela fez um mini computador, né? Que nem o iPhone. O iPhone, originalmente, entre aspas, ele era um mini computador. O Vision Pro é um mini computador ali, telinha, de aprendizado, mas, né, vamos ver se ele consegue se manter e conseguir manter a galera interessada nesse produto. Sim. E tentou a própria história, né? Começou a fazer o iPad, pausou o iPad, fez o iPhone e depois fez o iPad. Então Só que nesse caso ela lançou o iPad que não dava pra fazer mesmo assim, né? Com esses óculos. E é isso, bem lembrado, Coca. Assim, ele comprou o Oculus Rift e lançou uns 3, 4, outra pegada em relação à Apple. A Apple tentou, né, explodir o teto por cima e não deu certo, né? E o Facebook até lançou um, mas assim, acho que eles vão acabar desistindo também desse mercado, porque não tem mercado, acho que esse é o problema, né? No fim das contas a conclusão é meio essa, assim. Mas os óculos, olha... Foi por acaso. O Zuck sempre falou que o Twitter tinha sido um carro de palhaço que caiu numa mina de ouro. Ele fez a mesma coisa com esse mercado. A parceria com a Ray-Ban foi pra tirar fotinho e fazer story. Caiu no colo dele a parceria com a Ray-Ban na época que deu pra botar LLM no óculos, por causa, assim, acidente total, mas deu certo. Que era uma, entre aspas, cópia do Snapchat, que é Snapcos, como é que era o...
Spectacles. Uhum. Exatamente. Também foi isso. Eles copiaram os Spectacles. Eles miraram nos Spectacles e caíram no futuro. Porque era isso, né? Então que pena que foi com eles. Mas enfim, né? Pelo menos tá fazendo o resto do mercado acordar. Acho que o Rambo colocou um excelente ponto aqui, né? Bom, a lista vocês vão achar no link aqui. Digam pra gente, né? Se teve produto que vocês curtiram, se teve produto que devia estar aqui e que não tá, que vocês acharam legal nesse ano e que tinha certeza que ia estar nessa lista, ou enfim, que chamaram a atenção de vocês, mas guardem também um pouquinho pra gente fazer os melhores do ano, no finalzinho do ano, pra botar a premiação aqui, muito desejada todos os anos, que não vale nada, mas é mais legal fazer. A gente vai encerrar o episódio com o Alô ADT, parte que você que tá escutando pode mandar pergunta, comentário, quer saber o que a gente pensa sobre alguma coisa, mandem pra gente. Foi o que o Bruno Franco fez, foi em gigahertz.fm/feedback e falou: uma dúvida no mundo dos podcasts, como que funcionam os anúncios antes dos podcasts? Pergunto porque diariamente eu escuto vários podcasts de diferentes feeds, comentaristas de uma rádio com 3 letras, por exemplo, ele falou, é a CBN, né? E se baixo os podcasts por uma VPN, por exemplo, costumo usar o país como Reino Unido, os anúncios que aparecem antes são de empresas e coisas daqui, que antes era daqui, vem em inglês, dependendo do que ele usa, os anúncios vêm diferentes do mesmo podcast, né? Fala podcast do PVC, que antes vinha com anúncio de bet, agora fica com anúncio britânico aleatório. Então, como é que funciona anúncio inserido em podcast? Nossa, cara, muito curioso o Bruno ter mandado essa pergunta, porque eu baixei vários podcasts ao longo da minha viagem, quando eu estava na França, usando o ExpressVPN, porém eu usando o ExpressVPN como França também, porque é o servidor mais rápido, que era só pra proteger a minha privacidade no Wi-Fi do hotel ali, não pra fingir que eu tava em outro país. E aí, a maioria eu fui escutar no avião voltando pra cá. E aí, cara, vários podcasts entrava alguma coisa em francês antes de começar, de fato, o episódio. Mas são podcasts que quando eu baixo e ouço aqui no Brasil, não tem anúncio inserido. Não tem, nunca tem. Eu acho que, sei lá, usa algum sistema de inserção que não tem... como é que chama? Fill rate? Uma coisa assim, né? Não tem taxa suficiente de anúncios aqui, ou no Brasil como um todo, ou na minha região, e aí acaba que não tem anúncio. Mas quando eu baixei lá, vários, cara, foram vários, assim. E aí o primeiro que saiu tocando eu buguei, que era um podcast de true crime lá que eu escuto, e aí começou a tocar sozinho depois que terminou o outro e entrou uma pessoa falando em francês. Eu pensei, nossa, que coincidência, vai ser um caso de alguma coisa da França, justo quando eu tava saindo da França. Daí entrou... não, era um anúncio, caramba. Enfim, eu só fiz um comentário muito parecido com o do Bruno. Agora vocês expliquem essa bagunça. É o lance dos anúncios inseridos dinamicamente. Por que a gente fala da ExpressVPN? De proteger os dados, etc. O que rola é o seguinte. Na hora que você põe pra baixar o seu podcast favorito, acontece toda uma negociação, acontece de ver quem você é, quais são os seus interesses, pega lá no balde de informações que ele tem a seu respeito. Momento. Você falou, na hora que você põe pra baixar o seu podcast favorito. A gente sabe que o podcast favorito de todo mundo que tá ouvindo é o ADT. E o ADT não faz isso. Ok, excelente ponto. Então, brincadeira, tá? Você tem o direito de não ter o seu podcast favorito como ADT, mas a gente não faz isso não. Mas é um bom ponto você dizer isso, por quê? Porque a Gigahertz não tem parceria nenhuma com empresas que inserem anúncios dinamicamente na hora que você vai baixar o podcast. Tem empresas do Brasil que oferecem esse serviço, com empresa gringa, tem empresa gringa que quer pegar podcast do Brasil, que é exatamente isso. Então, na hora que você vai baixar o podcast que topou inserir um anúncio dinamicamente na hora que você pediu para baixar, ele basicamente exporta de novo o MP3 com anúncios costurados para o seu perfil. E isso, primeiro, impacta na sua privacidade. Segundo lugar, mata completamente capítulos, porque... mas se você quiser, você pode definir quais pontos do podcast pode entrar o anúncio. Ele sempre fala... Assim, uma vez por mês o pessoal chega querendo vender isso pra gente. A gente não aceitou ainda. Mas, assim, a gente sempre se sentiu sujo em fazer esse tipo de coisa, né? Mas é por isso. Então, se você tá no Reino Unido, ele não tem informação ao seu respeito do seu perfil no Reino Unido. Ele costurou lá um que tem... pegou do balde do inventário lá e colocou o que tinha mais a ver com provável de ser, né? Enfim, então o podcast, primeiro, não sabe qual que é o anúncio que está sendo inserido. Existe até uma lista que você pode falar de coisas que você não quer, etc, mas no fim das contas você não sabe o que está acontecendo. É tipo a AdSense, no fim das contas. Você não tem controle total sobre o conteúdo que está sendo anunciado. Mesma coisa. E no AdSense, você pode ver, tem site que vocês vão, conhecem, confiam, etc.
que às vezes aparece, você entra no site e tem lá, tipo, seu Mac está com vírus, clica aqui para instalar, que é um baita de um golpe, assim. Tem Nossa, empresa... quando eu tava no Japão, os anúncios no 9 to 5 Mac, inclusive, era completamente unhinged, assim, eram uns hentai, umas maluquice... muito doida. Não abram sites no Japão. Tem empresa que é especializada em tentar burlar os sistemas de segurança que são parrudos do Google, por exemplo, para botar uns anúncios que ocupam a tela inteira. Eles sequestram basicamente o site pelo anúncio e aí bota lá no blocklist e você consegue se livrar. Então, para responder, foi um jeito bem comprido de responder a essa pergunta, é isso. O podcast fez uma parceria com um serviço de venda de anúncios. A vantagem para o podcast na rentabilização é a seguinte: se o podcast passar a ter anúncio desse jeito, 100% dos episódios lançados até hoje são rentabilizáveis. Na Gigahertz a gente tem os patrocínios pontuais. Trata 5, 10 episódios. A gente veicula esses 10 episódios e beleza, né? Daqui a um ano, quem for baixar esse episódio vai escutar o anúncio velho. Se a gente estivesse usando essa inserção dinâmica instantânea, costurada de anúncios, qualquer podcast poderia ser rentabilizável com uma campanha de agora. Isso é bom pro podcast, mas é ruim pro ouvinte. Desrespeita a privacidade, piora a experiência, piora a... Cara, são os anúncios ruins. São muito ruins. De podcast gringo, eu escuto podcast... Interrompemos o seu podcast. Assim, é tudo qualidade... A qualidade do áudio é ruim, a qualidade da produção é ruim, a mensagem ruim a gente não vai fazer. Seria bom pela grana, mas a gente tem princípios, né? Apesar de ter conta também. Então, por isso que assim. eu nunca vou ser um bilionário. Porque eu tenho princípios. Exatamente. Então eu fiquei confuso com uma coisa que vocês falaram aí, porque eu escuto os podcasts no Spotify. Ah, Spotify é terra de ninguém. Aí o Spotify. Ele faz o que é melhor pro Spotify. O Spotify faz o que ele quiser. Inclusive não respeitar os capítulos, né? Porque até hoje é o único player, eu acho, de podcast que não suporta capítulos. Todos os outros suportam. O Spotify não, você tem que botar na descrição uma lista de capítulos e a gente já explicou aqui que a gente não vai fazer isso porque suja a lista de capítulos e aí tem que colocar os capítulos em 2 lugares diferentes só por causa de um negócio que não suporta. Não vale a pena. O YouTube eu também não sei se suporta, mas aí também quem vai assistir no YouTube já tá acostumado com isso. Mas é isso, é uma inserção na prática, assim, a questão da privacidade, eu até, com a questão do podcast, eu não considero uma invasão tão grande, porque na prática mesmo, o que a rede ali vai saber é o seu IP, mas é a sua região, da onde você está recebendo, tanto é que, né, o Bruno falou de usar VPN UK e aí recebe anúncio em inglês britânico. Eu, na França, apareceu anúncio em francês. Então, é mais uma questão de localização, porque, felizmente, o padrão de podcast torna muito difícil qualquer tipo de tracking na prática. Existem alguns truquezinhos que o pessoal já usou, mas não funciona na prática. Tinha, tipo, o lance de imagem de 1 pixel na descrição, aí os apps de podcast pararam de baixar automaticamente imagens na descrição, ou faz proxy. O Overcast, se eu não me engano, até as imagens do próprio podcast, o artwork do podcast, ele faz um proxy pelo Cloudflare para não ter acesso a IP, nada. Então, é muito difícil você fazer algum tipo de tracking, de fato. Por isso que você ouve em alguns podcasts maiores, às vezes o pessoal tem um app dedicado e fala, gente, escute o nosso podcast no app do nosso podcast. E aí é porque no app do podcast provavelmente tem lá um tracking ferrado de tudo que der pra fazer tracking e de qual capítulo a pessoa pula, quanto tempo escuta, que hora que pausa, que hora que continua, que é uma coisa que não existe no padrão do podcast e já tentaram introduzir várias vezes, sempre alguma empresa de anúncio que tenta, não, vamos criar um padrão para tracking em podcasts e felizmente nunca vingou nada disso. E eu acho que enquanto a Apple for meio que, entre muitas aspas, a mantenedora do padrão podcast, dificilmente alguma coisa dessas vai vingar, porque o Apple Podcasts não iria implementar, e se o Apple Podcasts não implementar, assim, muito difícil ser útil, porque qualquer pessoa que lança um podcast no formato tradicional, como a gente faz, né, que não é mesa cast de YouTube, a galera vai ouvir muito no Apple Podcasts.
Ou no Spotify, que daí já faz o esquema deles, né? Mas o grosso mesmo é no Apple Podcasts. Mas a Gigahertz é uma exceção. Hoje em dia, a maioria dos podcasts no Brasil e no mundo é o Spotify em primeiro lugar e depois o Apple Podcasts. E você pode ver que a gente tem uma presença forte no Apple Podcasts, está sempre lá em cima no topo dos rankings, etc, etc. No Spotify a gente não aparece em lugar nenhum. É muito... E eu acho que tem um pouco também de dedo de alguém que ficou muito sentido quando a gente falou que era uma porcaria. O Spotify tá adotando os podcasts, que o podcast quer ser livre e que era um crime contra o podcast esse abraço de urso que o Spotify tava fazendo. E ele fez o quê? Abandonou um bando de gente que fez contrato, mandou um bando de gente pra rua, comprou um bando de empresa e fechou a empresa, o produto não existe mais, e agora tá pivotando pra vídeo, Spotify for Podcast virou Spotify for Creators. Aconteceu tudo que a gente falou que ia acontecer. Foi ruim pro mercado de podcasts e pro Spotify, pros podcasters. Mesmo assim, eles conseguiram pegar uma parcela gigantesca do mercado de podcasts, e as métricas que eu tenho acesso que não são da Gigahertz me dizem que o Spotify tem uns bons 50 e poucos % do mercado de podcast, a Apple vem em segundo lugar com 20% e o resto é cauda longa. Então eles conseguiram. De qualquer forma, deles e de todo mundo, porque é uma pena. Quem escuta no Spotify já tá implícito que a pessoa confia o suficiente no Spotify para fornecer ali os dados de uso dela do Spotify. Então não muda o meu argumento de que tracking em podcast no padrão podcast dificilmente vai vingar, porque o Spotify não suporta nem capítulo e já tem o tracking que eles precisam, então também não vão implementar nenhum padrão de tracking. Se eles e o Apple Podcast não implementarem, ninguém implementa. Sim. E o Spotify oferece as métricas, você vê assim, o gráfico de retenção minuto a minuto do episódio. Cara, essa é a fórmula para você fazer os podcasts mais chatos do mundo. Você ficar se atento aí. Não. É só você ver YouTube. Exatamente. Eu ia comparar com isso, no que então é isso. Tem um canal, que obviamente eu não vou falar o nome aqui, que eu e o Rafa adorávamos assistir. A gente assistia todos os vídeos desse canal, até que... E os vídeos tinham... besterol, assim, de humor, basicamente. Entre 7 e 10 minutos de duração. De uma hora pra outra, os vídeos do canal passaram a ter 15, 18, 23, 32 minutos de duração. E é só enrolação. É só encheção de linguiça para aumentar a duração do vídeo, para aumentar o número de minutos assistidos no canal, que é uma métrica que o YouTube leva muito. E é assim, é encheção de linguiça ruim o suficiente para encher o saco, mas não ruim o suficiente para perder a metade do pessoal que tá assistindo. E aí é bem como você falou, acontece isso no YouTube, então se você vai fazer conteúdo com base na retenção por minuto, o conteúdo vai ser um lixo, assim, difícil, você tem que otimizar pro negócio ser bom, e não pra minuto, né, enfim. Exatamente. Você passa a querer agradar o algoritmo em vez de querer agradar a audiência. Mas e aí o que acontece? O algoritmo muda. Aí você segue tentando agradar o algoritmo e a sua audiência vira a sua última prioridade. Porque você fica sempre tentando caçar o número. E o conteúdo, porque você está ocupando o tempo das pessoas semanalmente, vai pro lixo. Você fica só atrás do número. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Mas não funciona no seguinte sentido. Eu entendo que você tem audiência, você tem que cativar a audiência, isso é uma coisa. Eu super concordo com o do algoritmo, né? Existem certas coisas que precisam ser faladas, você gosta daquela pessoa, você quer interagir com aquela pessoa. Podcast é e YouTube de alguma maneira também, é um canal de interação longa, né? Não é um story, alguma coisa, né? É um outro meio, e talvez não se aplique às regras de algoritmo, né, como retenção, mas não tá funcionando, não tá fazendo que aumente o número de inscritos, o cara não tá ganhando mais dinheiro. É isso que às vezes eu não consigo casar. Por isso que eu falo que eu nunca vou ser um bilionário, porque eu tenho princípios. Porque se você não tem princípios, você faz isso e porque dá mais dinheiro, então beleza. Mas nem tudo que dá mais dinheiro tá certo, né? O lance da empresa lá cobrar assinatura por um produto que você já comprou dá mais dinheiro também, né? Então tá certo, né? A questão é qual é a função
de um canal de YouTube? É ter um conteúdo divertido, agradável, informativo, qualquer que seja o propósito? Ou é fazer dinheiro pra pessoa que tá fazendo o canal? Claro que é os dois, mas um tem que ser consequência do outro. E aí a plataforma entra nesse meio e estraga tudo, porque daí passa a distorcer essa relação de consumo, basicamente. Vou colocar de uma outra maneira. Eu quero ver Netflix sem anúncio. É o que eu quero. Mas não é o que o mundo quer. Prova disso é que as assinaturas dos planos com anúncio estão aumentando. Ou seja, não é a minha opinião, não é o que eu quero. Eu quero audiência, eu quero conversar com pessoas que eu tenho alguma afinidade, eu quero cultivar isso. Ponto. Mas a Netflix mostrou que eu tô errado, porque a galera tá indo pros anúncios. Ou seja, porque é mais barato. Mas aí tá com dinheiro, o incentivo é diferente. É que nem o YouTube obrigando você a assinar o plano porque eles botam 18 anúncios cretinos cada vez que você quer ver um vídeo de 40 segundos. Tá funcionando. O YouTube tá conseguindo mais dinheiro e esse dinheiro tá sendo repassado de alguma maneira também pros criadores. É isso que eu não consigo casar muito bem. O mundo versus a audiência, né? Parece que tem duas coisas. Existe, talvez, deveria ter um feed pra audiência e outro feed público pro mundo. Sei lá. Porque me parece que são duas coisas conflitantes e que as duas estão certas. Claro que você não vai aplicar um algoritmo pra audiência que vai ficar chato, né? Por isso que teria que ter alguma forma de separação, porque dá certo, entre aspas. É que você não tá... É diferente. Eu, não do jeito criminoso, não tô acusando o Google de ser criminoso. É uma extorsão com E minúsculo. O que eles fazem com os anúncios. Você se vê obrigado a assinar. Você não é convencido, você vê obrigado a assinar porque te vence pelo cansaço. É que na Netflix com o lance do... Agora eles vão acabar com o plano gratuito lá, o mais barato sem anúncio. Agora só vai ter mais barato com anúncio. Não sei como é que funciona porque eu não uso muito a Netflix. Mas é que nem o Facebook. A gente fala sobre o Facebook e tem o lance. Será que o Facebook é grande demais pra falir? Sim. Então é por força bruta que eles vencem, porque você não tem escolha. É outra questão. E você falou de assinante também. Cara, sabe o que assinante, número de assinantes do podcast, sabe o que quer dizer, que significa? 0. Não quer dizer nada. A pessoa assina o seu podcast. Bacana, ela escutou você? Você não sabe. Então, o Spotify tem esse negócio. O Spotify, de novo, virou o padrão de métrica de podcast. Quantos followers você tem no Spotify? Cara, isso não quer dizer nada. Sim, concordo. Mas como é que você explica? Porque virou... Follower é o padrão de sucesso. É follower. Então você otimiza para você conquistar o máximo de followers a cada episódio. Quantos ouvintes você conquistou? Quantas pessoas? Que no nosso caso, por exemplo, se a métrica for followers no Spotify, é o podcast menos ouvido do mundo. Exatamente. Essa é a máquina, é como a máquina de carne funciona. Eu vou alcançar 100 pessoas e dessas 100 pessoas, uma eu vou converter em ouvinte, a nomenclatura que for. E daqueles 100 ali, né, desses 99, esses caras nunca mais vão me ouvir de novo. Eu preciso de outros 100. E aí o YouTube talvez seja, entre aspas, maravilhoso, porque ele consegue caçar outros 100 e fazer com que desses 100, um vire ouvinte, e assim eu vou crescendo a base de audiência aos pouquinhos. O meu ponto aqui é, eu tenho a minha opinião e as minhas preferências, mas tem o mundo também. E não dá pra dizer que o mundo tá errado, porque os números parecem bons. Não tô dizendo que tá certo o que tá sendo feito. Spotify lá, com os anúncios, você não pode avançar. Eles vão limitando ali, né? Vão te constrangendo pra fazer com que você assine. É super questionável, não é esse o ponto. Mas os caras estão ganhando dinheiro. Sim. Se esse é o objetivo, eles estão cumprindo. É que nem, sei lá, lembra que tem aquela premiação, né? O melhor podcast do Brasil. Cara, sinceramente, eu não quero... O IBEST era uma outra coisa, quando foi lá do Hora de Trabalho, etc. Porque é uma coisa que até o Guanabara falou pra cá, né? É uma coisa que funciona como uma ferramenta de exposição. Isso é uma coisa, mas assim... Eu não quero fazer o melhor podcast do Brasil. Eu quero fazer o melhor podcast das pessoas que escutam podcasts. Eu quero que cada episódio seja melhor que a pessoa já ouviu desse podcast, porque é isso que vai trazer o valor. O melhor podcast do Brasil, você ter o podcast mais escutado do Brasil, você tá falando com todo mundo e com ninguém ao mesmo tempo, né? Você pega o Flow, você pega o Inteligência Limitada, até o do Sacane, uma audiência tão grande que acaba sendo até mais difuso. Então eu prefiro focar
o esforço de fazer a gente ter, que nem aqui no Gigahertz, a gente tem uma comunidade bastante envolvida, é uma comunidade bastante ligada não só direto naquele um para vários e vários para um da dinâmica de podcast, mas entre si também, o que é uma coisa muito bacana de fazer os encontros, etc. Eu prefiro 1 milhão de vezes ter mais isso do que ter um flow na minha mão pra fazer. Porque vai ser mais dor de cabeça lá do que a parte de... E aí o que o Rambo fala, de não ser bilionário, não tem problema nenhum com isso. Contanto que, a hora que eu bote a cabecinha no travesseiro, eu fico orgulhoso do que eu fiz. E isso eu tenho uma alegria enorme de fazer todos os dias. Então essa é a minha métrica. E quem estiver satisfeito com ela vai escutar. Quem não estiver, tem tanto podcast aí no mundo que não tá faltando, né? Ou com perdão do papo coach, mas é uma questão de mindset. Que é assim, é o mindset do artesão e o mindset do dono de indústria. É assim, eu prefiro 1000 vezes ser o dono da padaria da esquina, que acorda todo dia às 3 da manhã pra fazer o pão, que vai estar melhor do que o pão do dia anterior, e do que ser o dono de uma fábrica de pão que fatura 2 bilhões por mês vendendo pão, exportando pão pro mundo, sabe? É isso, é essa a diferença. Não, nenhum nem outro tá errado. É só uma questão de como você quer viver, né? E por isso que eu nunca vou ser um bilionário. Voltamos aqui à frase. Mas então, padaria da esquina é o que há. Aí, acho que a gente chegou num ponto. Porque qual o melhor carro? É o Gol, que foi o carro mais vendido, sei lá qual é o carro mais vendido? Ou é um Porsche, que vende, sei lá, 1 unidade por dia, ou qualquer número reduzido, ou qualquer outro carro, enfim. São 2 métricas, e os 2 são vencedores naquilo que se propõe. Eu acho que às vezes a gente critica muito por questões pessoais, né, de não gostar, não gosto disso aqui, não entendo como é que o cara vai lá para Netflix um anúncio, mas tá dando certo. E ele tá se propondo a isso. Então, ok. Não é o que a gente tá se propondo aqui, mas não necessariamente tá errado também. Eu acho que essa é uma boa analogia, essa da padaria e da empresa. Importante você cumprir o objetivo que você se dispõe a fazer e fazer o que te motiva. Mas voltando à conversa, né, original, que foi a pergunta do Bruno, né, que tem algumas categorias e algumas linhas que alguns podcasts ficam muito bem em cruzar e outros não, né? Eu acho que, por exemplo, quem tá entrando agora, quem tá se interessando agora por ouvir e por fazer podcast, o jeito, a categoria que essa palavra ocupa na cabeça dessa pessoa é absolutamente diferente do que ocupa na cabeça da gente que tá aqui há mais tempo e que escuta há mais tempo. Nenhuma tá errada, nenhuma tá certa. Você pensa você convida alguém pra entrevista no podcast. A pessoa pergunta onde que é o estúdio, porque ela pensa em mesa, cast com a TV de fundo, microfones com braço, que não sei lá, e mudou o que significa. E esse o pessoal comendo enquanto grava, que eu acho obsceno, assim. Tudo bem, é outro estilo, mas eu acho horrível, não consigo ver as pessoas comendo e falando. Não, gente, parem com isso. Mas fica não é normalizar do jeito ruim, mas assim, hoje a regra é você ter o podcast que insere o anúncio na hora que vai baixar. O podcast é isso, pra quem tá acostumado desse jeito, né? E não tá certo, não tá errado, só que foi o significado para essas pessoas é isso, né? Que foi... E muita gente acha, por exemplo, e eu lembro que teve esse lance, quando muito podcast brasileiro fez parceria com essa empresa, que eu não vou falar o nome, que tá colocando os anúncios, colocando os podcasts brasileiros no mercado de anúncios gringos, basicamente, e coloca os podcasts gringos para anunciante brasileiro também, tá fazendo todo esse meio de campo, muita gente passou a achar que era o Apple Podcasts inserindo anúncio, que a Apple estava inserindo anúncio e ganhando dinheiro em cima disso. A gente recebeu mais de um e-mail sobre isso. Exatamente, porque a pessoa achava que era o Apple Podcasts que estava passando a inserir anúncios, comunidade de anúncio da Apple, ainda não tinha nada a ver com isso, né? Então vira, a pessoa molda, porque vê o anúncio, baixou do Apple Podcasts, o Apple Podcast tá ponto. Então, não, né? Então é difícil, isso vem muito da dúvida dele também, né? De como é que funciona, como é que é. O contrário disso é o quê? O podcast falar diretamente com a empresa e fazer o anúncio direto, geralmente o que a gente faz aqui pra ter... Vocês nunca ouviram aqui na Gigahertz um anúncio que não foi ou eu, ou o Rambo, ou o Coca apresentando, ou o Felipe, que ele já fez umas leituras quando eu não tava na fonte também, porque
é o que a gente julga que é o jeito mais respeitoso que existe da gente passar essa mensagem com o controle que a gente tem sobre saber quem é o anunciante, a gente poder ter o poder de veto, falar, essa empresa aqui a gente não sentiu firmeza, ou falar, cara, não dá pra vender sofá no ADT, não não dá, lamento, né, porque ou também como é que era vocês, flores, né, e arranjos teve de flores. floricultura russa. Aquilo fazia o menor sentido. Isso é mó cara de coisa, que tem alguma coisa por trás ali. Exato. Uma das preocupações, né, atuais é se a web aberta vai morrer e tal. Isso tem a ver com monetização. Mas uma coisa, entre aspas, certa que não vai morrer é o YouTube. E talvez o que vai alimentar as IAs não vão ser mais os textos de blog bonitinho, talvez os podcasts, enfim, mas certamente uma das fontes principais, né, onde a web vai continuar sendo construída fora das comunidades fechadas, é exatamente no YouTube, porque tem lá... YouTube, forma de dizer, né? Mas essas coisas de grande alcance que conseguiram fazer a monetização, que conseguiram fazer a roda girar e vai alimentar a máquina, né? Existe uma preocupação de que a web vai acabar. Não vai acabar a web aberta, né? Ela vai continuar existindo. Só que talvez não seja mais os blogs nas redes sociais, vai ser um modelo avassalador desse de YouTube que a gente tem hoje. De certa forma, acho que já... Sim, talvez talvez já seja assim. Eu acho que sabe por quê, cara? Você pega, por exemplo, um dia que você tá meio entediado, assim. Eu tô projetando aqui, mas sabe o que eu acho que acontece? Você vai lá, abre o Instagram, já viu. Abre o Facebook, putz, já viu tudo. Abre o Twitter, já vi tudo. Abre o Threads, já viu tudo. Não tem o que fazer, cara. Como que não tem o que fazer na internet? Não tem o que fazer, sabe? Eu acho que ficou tão encaixotado tudo assim, né? E você pensa na web antes, que existia... Lembra de, tipo, Stumble Upon, que era um shuffle de sites. Você caía num site que você não teria descoberto de outra forma e que podia ser mó legal, podia ser um lixo. GeoCities, né? Que era uma rede social de sites, né? Era aberto. Hoje em dia, as pessoas não sabem nem como achar. Se não tá no teu, sei lá, horário de funcionamento do restaurante no Instagram, a pessoa fica satisfeita com... não tem como saber. Como assim? Eu acho que tem esse filtro, esse funil, não é nem um filtro, é um funil e um cabresto, sei lá. Então eu acho que já não é... A internet aberta ainda existe? Ainda existe. Tá tudo lá. Mas é meio cidade fantasma, eu acho assim, que é tristíssimo pensar, mas acho que já tá tudo em silo, né? E você tem no máximo, uma vez a cada 10 anos um player novo, que é um TikTok, que também é um silo, uma OpenAI com o ChatGPT, que agora vai ter integração com os aplicativos lá dentro também, né? Você vê, tudo puxando, né? O Spotify dentro do ChatGPT, é o Figma dentro do ChatGPT. É sempre essa gravidade tentando segurar os usuários ativos mensais e diários, né? E quer a gente queira, quer não, precisa de propaganda. As empresas precisam desse canal. Sim. Tava na TV. É o que paga minhas contas, inclusive. Sim, tava na TV. Se a galera não tá mais assistindo TV, pra onde isso vai? Vai pra internet? A galera não tá lendo mais texto. Vai pra rede social e não tá mais usando rede social. Tá onde? Tá no YouTube? Vai pro YouTube, vai pro podcast. Então, e talvez vai até pra Netflix, né? E tá dando certo. Talvez não seja a nossa vibe primária, né? De a gente quer ir atrás da informação, encontrar informação, mas o mundo talvez não pense como a gente, né? Tem gente que gosta de anúncio, que quer ir, né? Assistir, se assim não fosse, pagava um pouquinho mais. Mas eu acho que tem uma parte semântica muito importante no que você falou. O mundo não quer ir atrás de informação, não quer mesmo. O mundo quer informação, quer receber a informação. E não dá nem pra culpar o mundo, né? Pensa sempre do exemplo do TripAdvisor, que foi a pior coisa que aconteceu na história da internet, que estragou completamente qualquer pesquisa sobre guia de restaurante, guia de viagem e empurrou todo mundo nos braços do ChatGPT, da Perplexity e todo o resto da internet foi junto. SEO, que trabalha com SEO, são pessoas que estudam e fazem um excelente trabalho, a culpa não é dessas pessoas, mas isso corroeu a internet, né? E por isso que todo mundo pulou em meio segundo para um mecanismo que te entrega a resposta sem todo o perrengue que é você procurar. E procura para você, te dá de mão beijada. E o anúncio vai com Deus nessa conta. E eu ainda não sei qual é a resposta para isso. É uma das poucas coisas hoje em dia que me deixa acordado mais do que eu deveria
gostar quando eu boto assim a cabeça na travesseira e penso, tá, daqui a 5 anos, como é que vai ser isso? Eu não faço ideia. Quem souber, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam o ADT e ajudam esse podcast feito com tanto carinho a chegar cada vez mais longe. Obrigado, ExpressVPN. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do podcast. E para falar com vocês, como é que faz? Mastodon.social, _inside, e também apresentou lá Mundo aqui na Gigahertz. Para falar comigo, vai lá na sua plataforma preferida de busca, bate Coca-Tech, ou então no Instagram. Manda uma DM para @coca.tech. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e o A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E vocês me encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!